você começou a fazer jiu-jitsu? Jiu-jitsu eu comecei eu tinha 43 anos, 2008. 2008. Por uma necessidade de defesa pessoal. É mesmo? Foi essa? A história é interessante. Você tá gravando? Agora sim. Aí sim. Então o que já começa nessa história que eu quero saber. Mas foi isso. Acho que uma época da minha vida eu estava com hérnia de disco, eu era muito envolvido com mecânica. Porque eu sou mecânico de preparação de motores, né? Que a vida foi me levando assim, ó. Aí, rapaz, eu era ligado às corridas, então tinha equipe, aí tem toda aquela formalidade, né? Tem toda a prática dentro de um assunto. Corrida tem pista, tem preparação de motor, tem regras e tal. Tem clientes, amigos e concorrentes. E teve um desentendimento na pista com o cara e eu acreditei no prestígio, sabe? Falei, não, esse cara não vai levar tão longe o que a gente tá falando. E o cara meio que me ameaçou. Ele perdeu a corrida, pediu não sei o quê, eu vou te dar porrada. E esse dia eu fui embora pra casa e falei, cara, eu não me lembro de alguém já ter falado comigo que ia me dar porrada. Isso não existe, né? A gente é de outro mundo, né, velho? Você discute. Eu vou te dar porrada? Cara, que papo é esse? E olha como é que é a coincidência. Aquela semana eu havia gravado com César Santos, engenheiro de áudio, o disco da Marina Machado. E o César, eu sempre tive uma ligação com a luta, e eu brinquei com ele, eu vi a orelha dele estourada, ele gravando, eu peguei na orelha dele e falei, rapaz, você é do jiu-jitsu? Sou do jiu-jitsu, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Esse dia que o cara fez essa ameaça que migrou, eu tava gravando uma trilha pro Milton, o Milton tava na França, eu tava pondo as percussões aqui em Belo Horizonte, e esse cara ligou, super agressivo, e me deu um lance. Eu falei, cara, e se realmente se eu topar com esse cara na rua e ele mudar de assunto, aí é a coisa que daqui a pouquinho nós vamos falar de música disso. É você entrar num assunto que você não sabe. Pronto, se ele realmente vier me bater, né, que graças a Deus nunca aconteceu, é um assunto que eu não entendo. Se você começar a falar em russo comigo, eu posso ter uma boa vontade, mas eu não vou entender o que você está falando. Cara, me deu esse estalo. Eu liguei para um conhecido de corrida. Cara, aconteceu isso, fulano de tal estava muito agressivo. Não, eu vou te dar uma arma arriscada, você faz um BO e dá um tiro. Eu falei, você tá louco, rapaz? Você tá doido? Eu não mato nem formiga, rapaz. E lembrei do César. Liguei pro Cezinho, ele é outro nível. Não, Lincão, isso acontece, ser humano é assim mesmo, é porque você vibra em outra vibe. Cara, cola comigo segunda-feira na equipe Caveirinha, que sua vida vai mudar, você vai entender isso aí, você vai entrar pra essa ciência do corpo a corpo. Cara, mudou minha vida. Que loucura, mano. Cheguei aí, eu entendi, é assim que toca no rádio, toca no ar, que abre no... Que é a luta, velho, é isso. Aí é claro que quanto mais seguro disso você tá, mais você vai afastar esse limite da insegurança de alguém te ofender, né? Por coincidência, olha como é que o mundo dá a volta. Ontem à noite eu dei uma aula de defesa pessoal pro filho do César. Olha. Que tá sofrendo bullying na escola, e é um menino que tem uma habilidade no judô e no jiu-jitsu. Me parece que no futebol lá, alguém chamou ele de gordinho, de não sei o quê. Ele deu uma baiana no menino e não mexe comigo, não. E aí eu tô tentando dar pra ele a aula de defesa pessoal, que é a antes dessa, que é a do argumento. Irmão, você não vai brigar comigo, né? Vai ficar feio pra nós dois, pô. Nós vamos embolar aqui, rasgar as camisas. Que é isso, tá tudo certo, pode me chamar de gordinho, que é o pré, né? Claro que existe a defesa pessoal de um momento de assalto, que você tem que saber realmente esconder as mãos e abaixar a cabeça, é sempre o contrário do que mostra. O cara tomando a arma do outro, dando aquele golpe lindo. Não, é o contrário, tudo é pra evitar, né? Pra te falar a verdade, Jean, eu usei o jiu-jitsu quando eu capotei o meu carro. Eu e Vic saindo de viagem, uma poça de óleo, caminhonete capotou, e ficamos de cabeça para baixo, o carro ligado, eu tive aquela frieza, me veio os 12 anos de jiu-jitsu. Falei, cara, que agora eu tenho que entender que posição que tá, é o cara te estrangulando, não posso apavorar, estrangulou, eu tenho que segurar essa mão dele e começar a procurar tirar o gancho e sair, concorda? Eu tava ali, que posição que nós estamos? Se eu soltar o cinto, eu vou cair em cima da Vica, eu tenho que desligar esse carro. Perdi os óculos no capô. Cara, quando eu saí, eu falei, cara, isso aqui foi jiu-jitsu. Eu dei conta, eu tive força pra suportar, tive a força mental pra tirar a minha mulher, ela machucou, sabe? Que doideira. Então é isso, né? Não é ligado direto ao confronto. Pô, sim. A gente quer passar pela vida e não tomar tapa de ninguém, nem dar tapa em ninguém, né?
Mas que doideira você falar isso, né? Por causa do como que a coisa converge com outra parada, né? Tipo assim, você vê que tá muito mais no lugar de preparo mental, assim, talvez, Isso. né? Antes de qualquer coisa, igual você tá falando. Você definiu o jiu-jitsu. Que É um loucura. xadrez, é um xadrez. Quando a gente vai bater bola aqui, que é muito parecido com a música. Só que na música, a gente não vai confrontar. A gente vai começar a tocar, é como o nosso diálogo. Eu tenho que ouvir a frase, né? Eu brinco que na música eu sou um lutador de contragolpe. Quando o saxofonista começa a frase, eu ouço a frase dele para eu responder. Você conhece uma história do John Riley, do livro do John Riley, aquele grande batera? Conheço os 2 livros, mas qual história? Aquela historinha você deve conhecer, mas ela é boa de contar, que ele definindo o comping quando alguém está improvisando. É como alguém que te liga. Aquilo é muito bom, né? A metodologia dele é sensacional. É sensacional, cara. É. Você pode acompanhar assim, o Jean me liga e fala: oi, Lincoln, tudo bom? Fala, Jean, tudo certo? Cara, comprei um prato novo. É mesmo, Jean? Qual prato que você comprou? Cara, comprei um Hyde aqui, Lincoln, mas ele tem uma cúpula. Cara, que loucura, mas como é que é o som? Você tá usando pra você... Isso é o Jean improvisando e eu acompanhando. Agora, o outro telefonema. Fala, Lincoln, aqui é o Jean. Fala, Jean. Cara, tô te ligando pra te contar um negócio. Ah, é? Pois é, cara, comprei um prato, um Hyde. Ah, Hyde, legal. Aí eu também comprei um Hyde, Jean, pronto, já virou eu. Sim. O Jean já não me conta mais nada. É o cara acompanhando o outro, o meu som. Isso é muito bom, né? Sim, a analogia de linguagem sensacional, é perfeito pra isso. Bom, seguinte, primeiro de tudo, agora que a gente já começou com esse papo, eu queria... Bom, é uma honra pra mim te ter aqui. Obrigado. Eu tava vindo pra cá e lembrando assim, cara, como que minha história cruzou com a do Lincoln, onde que a gente se conheceu. Eu tava lembrando das coisas, assim, cara, todos os professores ali da minha época, né, quando eu comecei a tocar, você era um deles, o Mário, que foi o meu primeiro professor, né, e daí eu lembrei de um show que eu tava fazendo, eu tinha acabado de pegar essa gig da Sheb, que era uma banda de baile ali, que fazia bastante show e tudo mais, então foi minha primeira gig profissional, assim, né, e aí eu lembro, eu não sei porquê, que eu não pude fazer um show. Você teve que fazer uma cirurgia no dedo do pé. Isso, é verdade. Era de um encravado, uma coisa que tirar fora, enfim. E fiquei de cama uns 10 dias. E aí você veio fazer a gig. Eu lembro do Judo me falar assim, o Lincoln chegou lá com tudo escrito. Isso, aí eu, pô, que massa, né? Ele me mandou seus áudios, eu escrevi tudo pra tocar. Eu falei, que massa, mano. Mas igual eu te falei, né, pelo WhatsApp, antes da gente combinar isso aqui, essa ideia aqui é uma ideia minha que começou como num lugar de pesquisa, né, olhando para uma pesquisa sobre prática, sobre desenvolvimento, mas é muito mais sobre essa coisa do desenvolvimento pessoal mesmo. Então eu queria meio que pontuar as coisas do seu crescimento, como... pô, você já começou, eu sei que tem muita coisa para tirar, daí eu queria tentar tirar o máximo que eu conseguisse, porque a ideia é justamente essa, né, colocar... tudo na mesa sobre como que você se tornou você, assim, e não só, e que isso vai muito além da música, assim, né, vai muito além do, como a gente falou, o cara do jiu-jitsu, o cara da alta performance, o cara eu queria traçar um pouco do como que isso começou e tentar entender quais que são as coisas que foram mexendo e convergendo para você ir se desenvolvendo e virar esse cara que me parece, assim, a leitura que eu faço quando eu lembro de você ou do seu nome, assim, é de um cara que faz. O André tava falando isso comigo ontem, a gente tava conversando, desses caras que fazem tudo 100% do melhor que pode ser, assim. Então, excelência em tudo, assim, né? E eu acho isso fascinante. Obrigado. É fascinante para mim poder, né, trocar essa ideia, assim. E é engraçado porque a ideia do podcast, ela me dá é um prazer, mas também ela mexe com esse lugar de fascínio, com a possibilidade de sentar com pessoas como você e poder chavar esse assunto mesmo, e poder muito obrigado. Entrar nisso e poder, né, saber por você, assim, como que foi isso. Então, eu acho que, e eu falo isso pra todo mundo, não necessariamente a gente precisa fazer nada que seja tão cronológico, assim, né, ou pontuar o que foi em cada momento do tempo, especificamente, mas eu queria começar no começo até por curiosidade de entender como que foi o despertar ali, como que era a sua família na época, né, as influências de dentro de casa, se era uma coisa muito rígida, se era solto, como que a música aconteceu ali pra você. Perfeito, perfeito.
Para mim é muito claro. Eu sou de uma família, a minha mãe é uma professora, né? O papai era um advogado apaixonado por música, que passou a vender coleções, usava isso, vender coleções de música, Beethoven, Mozart e tal, e teve o sonho de ter um estúdio. Então o papai foi um dos pioneiros do áudio no Brasil e em Minas Gerais. Ele teve a oportunidade de construir um estúdio no bairro Caiçara, onde eu cresci. Eu não nasci no Caiçara, mas com 2 anos eu cresci no bairro Caiçara, que foi muito bom viver nesse bairro mais de periferia, conviver com todos os tipos de pessoas e estar muito próximo, não sei se acidentalmente, do sincretismo, porque ali passavam os congados, eu morava em frente à igreja dos Santos Anjos e o congado passava em frente. Então o congado foi muito marcante. Muito marcante, uma coisa que quase todo domingo tinha congado. Então, sem perceber, sem pensar que você está construindo algo, aquilo está te construindo, né? Então, a relação com a música o papai, apaixonado por música, tocava música o dia inteiro em casa e tinha uma prática nos estúdios nessa época, que depois o nome disso foi disc jockey, que era o arquivo de música. Era uma parede como essa aqui, com LPs. Então, quando você chegava e falava assim, lojas, sapataria de não sei quem, precisa de um spot. O cara tinha que desenvolver um conhecimento que ele corria o olho naquilo ali e falava Bob James. Levava a mão no disco do Bob James, ia na faixa tal, no trecho tal que tinha o Gued, can, cadagun, gan, sapataria, sacou? Então, o papai ouvia muita música, porque ele tinha que construir todo um conhecimento ali. Esse arquivo. Então ouvimos música demais. O Ricardo, meu irmão, extremamente musical. O Ricardo é de uma musicalidade fora do normal, facilidade para pegar as coisas. Então a gente sempre cantou dentro de casa e ritmozinho, até que numa certa idade eu comecei a demonstrar interesse. Mais um traço do privilégio. Eu tinha um estúdio de gravação, o único de Belo Horizonte, quer dizer, todos os músicos passavam por esse estúdio. Era o estúdio bemol. Tom Toninho Horta, Milton Nascimento, Laércio Vilar, Neném, todos os nomes, Tino Gomes, todos estavam ali. E eu estava ali sempre na oficina do papai, que a técnica ficava aqui, o estúdio lá, um estúdio muito grande, aquele modelo de estúdio inglês de orquestra, que era aquele pé direito alto, assim. E uma oficina, eu ficava na oficina o dia inteiro, porque eu já era um curioso, gostava de ferro de solda. Estava por ali mexendo, então. Estava sempre ali caçando. E sempre o som rolando. Aí eu fiz um tamborzinho uma vez, com uma lata de sorvete Que Bom, que é a coisa do manuseio, que eu me lembro que depois o papai comentando com a mamãe, olha que bacana, tem um jovem músico aí, Marco Antônio Araújo, ele voltou da Inglaterra agora e usou o tamborzinho do Lincoln para gravar não sei o quê. Isso eu ouvindo, eu era uma criança. Até então isso aí tava só de brincadeira pra você. Tava ali brincando. Nem tinha batera ainda, Jean. A batera tava lá, eu ainda não tinha ido na casinha de batera. Até que eu comecei a ir na casinha de batera, era uma pinguim vermelhinha, Sparco, aquela coisa mais linda. E já comecei. Os bateras escondiam a baqueta no forro, porque o estúdio era muito grande, e o papai fez uma casinha toda de edredom. Eram 4 paredes de edredom. Era um isolamento 100%. Você não conseguia ficar lá dentro. Você ouvia o coração. Nossa, sim. Era um isolamento. Era tudo no extremo, né? Casinha de bateria. Aí, rapaz, eu pegava a baqueta ali do Neném, ou do Zé Eustáquio, dos bateras do Quinho, batera, Laércio, e comecei a mexer na batera. E aí fui mexendo. O papai observou aquilo. Sobre o que você comentou, soltura total. Papai e mamãe, liberdade total. Eram rígidos no português só. No almoço eu me lembro disso. Que interessante. Só pequenas correções com muito jeito. Enquanto você tá falando uma coisa tipo... Isso, eu lembro do meu avô fazer isso. Pra mim não faz não. E sempre aqui, então, é também um ambiente de privilégio. Claro. Você ter os pais que te estimulam a conhecer e deram a liberdade para eu ser um curioso e optar pela música. O papai insistiu muito quando ele percebeu ali que eu queria seguir esse caminho, que eu fosse estudar fora. Já direto, assim. Isso mais ou menos quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha 15 anos quando eu me despertei pro lance da batera. Então, mas antes disso, nada, era tipo... Nada. Ele também não falava nada, sua mãe também? Não, nunca. Legal, nunca. deixava acontecer. Era jogando bola, andando de bicicleta e tal. Eu fui DJ, assim, tinha um negócio de ter equipamento de som
Na época, para as festinhas. E, mais uma vez, aliado à minha curiosidade de manusear. Eu montava os jogos de luz, os mixers, papai fazia um mixer. Ainda me lembro, o Marco Lobo contou isso pro Billy Cobham. O Marco Lobo, meu amigo percussionista, o grande amigo, toca na banda do Billy Cobham. E eu me lembro que quando já eu estudando batera, pulei lá pra frente, sim, eu queria tirar uma virada do Billy Cobham, daquele disco das baquetinhas de prata, e o papai fez um redutor de velocidade pra mim. Ele fez Olha só. Aí eu ligava e na hora que chegava na virada... Bacana isso, né? Uma relação bonita. O Billy achou isso demais, o Marquinhos contou pra ele. Então aí, vamos voltar lá atrás. O papai percebeu, o papai falou, olha, vamos arrumar um professor pro Lincoln. E ele lembrou do Neném batera, porque o Neném havia aparecido no bemol numa situação que um conjunto de baile estava gravando uma música do Havaí 5-0, e eu não vou saber a divisão agora, mas ela tem uma divisão em 5. No meio da música, no meio da convenção, tem algo em 5 que é sincopado dentro de um compasso de 5, e que um primeiro batera tentou, não fez, o segundo, e o papai falou, cara, chegou um neguinho baixinho assim, com uma cara de sério, de intelectual, entrou, matou de primeira, eram os valores da época, né? Matou de primeira e saiu caladinho. É Neném o nome dele. Só que isso eu ouvindo ele contar. Aquilo já me despertou essa história de um super-herói. Pô, alguém fez um negócio que ninguém fazia. Te pegou nesse lugar, que interessante. Isso. Do meio do desafio, assim, do... Exato. Isso acontece, né? A gente não vê... Pois é, não tem assim uma coisa muito racional nisso, mas é um super-herói. Claro. Alguém chegou ali e marcou o gol. E aí o grande momento, assim, que eu sinto, que foi o que... Foi quando o André Decache voltou da França. Ele tinha estudado, se formou, ele chegou muito jovem, com 17 anos. O André é gênio, né? O André tá muito à frente. Já tinha estudado com Nádia Boulanger, e ele chegou e marcou uma gravação no Estúdio Bemol. Eu não tô sabendo de nada, eu vou te dar o momento exato que foi o estalo emocional. Legal. Quando eu passei indo com a bola, encher uma bola, fazer alguma coisa, eles estavam tocando O Sonho do Egberto Gismonti. Era Laércio Vilar na batera, André Decache no piano, o Mauriti no baixo, Juarez Moreira na guitarra. Eu não conhecia ninguém, obviamente. Eu passando, eu ouvi paró, poriroraró, pororarorero. Eu arrepiei todo. E eu lembro que eu olhei lá na casinha de batera, tava o Laércio, cara, com aquela barbinha. E o cara, aquilo me deu um troço. Jean, de lá pra cá, parece que fez assim. A memória espiritual, né, pra quem acredita em reencarnação, você é músico. Essa é a sua história. Eu fiquei tomando... daquele dia pra cá, que isso deve ter sido em 1977 ou 76, mesmo antes disso, porque o Neném é depois, é 79. Eu tinha tido esse estalo antes. Certo? Foi antes, o Neném foi depois. Que aí o papai vai pedir um Neném em 79 pra me dar aula. E o Neném vai chegar um dia, você que é o batera? Eu nem sabia do que ele tava falando. Eu que vou te dar aula, meu nome é Neném, isso aqui é a baqueta. Eu tinha feito uma baqueta. Eu tinha fabricado uma baqueta. Ele, você faz baqueta. E aí a história com o Neném. Mas esse estalo foi Laércio Vilar. E que é um ídolo. O Laércio, pra mim, é um mágico da música. Eu descobri esses dias estudando Three Quartets do Chick Corea, que a gente vai tocar com o trio, com o Enéas e o Írio. Eu estava estudando o quarteto número 1, parte 2, que ele é complicado. O Guedes põe coisas ali, né? E tem a coisa da forma que é chata, que é o A parece que vai... Muito bem. E eu estudando, eu descobri um lance, cara, que o mesmo recurso que o Guedes tem de tocar o straight rápido, ele toca os paradiddles. A gente não ouve paradiddles, mas são paradiddles. E o Laércio sempre fez isso com samba e com jazz. Olha só. Você não vê articulação, mas ele põe a bola usando esse recurso. É uma curiosidade, eu sei que nada muda nada. Poderia ser todo mundo tocando simples. Mas eu vi essa coincidência, e isso no Laércio sempre me tocou. Ele começava a tocar assim meio no tom-tom, era diferente dos outros. Sabe? Então o caminho foi esse. Estudando. Eu sigo falando assim ou você quer fazer algum comentário? Eu queria, na verdade, pontuar. Eu queria entender até chegar esse momento que você teve esse estalo. Na verdade, muito interessante você conseguir lembrar desse ponto. Isso é muito foda. Mas até ali,
Como que era a sua cabeça musical, assim? Quais eram os seus... O que você estava escutando? Eu escutava... Desses discos? Porque não, tinha essa disco. Ouvia disco o dia inteiro. The Chic. É mesmo? Só ouvia James Brown, só porque era a música da época. Bee Gees, né? Eu tava ouvindo ali, como é que chama o que gravava com Bee Gees, o do método New Bridge. Gary Chester. Quer dizer, a gente tava ouvindo ali os caras sem saber que eram os caras. Que né? legal. Então ouvia muito o Steve Wonder. Era a música que tocava nas rádios de Belo Horizonte, nas festinhas. Tinha que montar os repertórios que eu te disse que eu... Sim. Então eu tinha essa relação e eu me lembro que o balanço dos caras mexia muito comigo. Legal. O cara me dava um frio na barriga, eu vi... Cara, era um troço, né? É a dopamina. Foi hoje mais, Você né? cantando aí, eu tô aqui. Não é bacana? Sim, demais. Então a relação sempre foi essa com a música. Tem a minha tia Sônia, que aí é um outro lado, que era a tia do samba. Eu ia pra Pampulha, ficar com os meus primos, Franinho, Claudinho, Léo, Silvana, e era samba o dia inteiro, Bete Carvalho, Martim da Vila. Legal. Ela cantando, ela tinha um swing pra cantar e cozinhando, então quer dizer, muito daquilo ali, sabe? Mas aí você acha que, se você for avaliar isso agora, você acha que isso ficava num lugar mais subliminar? Eu digo assim, né? Porque você tá falando que você escutava todas essas coisas de disco, que era coisa da sua época ali, né? Eu digo, se você fosse escolher um disco, provavelmente você ia escolher um disco que tá dentro do disco, assim. É isso, né? E o samba, o lance do congado, essa coisa tava toda subliminar ali. Subliminar. Acontecendo ao seu redor, Isso. você tinha consciência daquilo, mas não era uma parada que você talvez pegaria o disco pra escutar. Não, assim. como uma criança com Beatles, né? Papai, não. Ia ouvindo e ligado e muito em função da idade e do lance de ser um fazedor de som, né? Eu não sei o nome disso, um disc jockey amador, infantil. Tinha de comprar o disco, juntar grana, ir na Hi-Fi e comprar o disco da banda tal, para ter no meu repertório, para fazer a fita cassete e tocar na festinha, Muito sacou? legal. Sim. E aí, a partir disso, vamos lá, Aí, vamos a seguir partir desse lugar. Conheci o neném de cara, aí tem uma coisa muito interessante. A forma que eu estudei bateria, que eu aprendi, ela é muito, muito particular. O neném, no primeiro dia que a gente se conheceu, ele me passou um exercício, uma folha com papamama, toque simples, papamama, paradiddles. Rudimentos. E insistia muito na postura... Na articulação? Articulação. Muito preocupado com isso. Não tinha pé, não tinha nada. E o que ele falava? Olha, eu não estudei em escola. Eu tive aulas com um professor muito bom, que é o Emílio Gama, que é um percussionista de orquestra. Você tem que entender que quem está ouvindo isso não sabe de nada que está sendo dito. É igual começar a falar para você que o armlock, eu penso, sempre pegando mão de macaco no cotovelo, você é um cara inteligente, mas você não sabe do que eu tô falando, né? Então o neném falava isso, então, meu querido, nós não vamos tocar na bateria. Então, Jean, eu tenho uma particularidade que durante 5 anos, de 79 a 80 e pouco, eu só sentei na bateria para tocar. Eu estudei na borracha, que foi uma coisa que hoje eu entendo, que era um medo, eles tinham muito medo de vício técnico. Ok. Era uma coisa exagerada. O vício, a posição do dedo, que, né, com o passar do tempo a gente vai criando o nosso entendimento e vai falando, cara, música... Mas ele fez na melhor das intenções, que acabou me ajudando em outras coisas, que isso interfere em outras áreas do seu cérebro. Totalmente. E o neném colocava muita coisa da interpretação. O neném sempre foi um cara muito poético. Olha essa música do Milton. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. O neném analisava muita poesia. Que legal, muita letra. Saía totalmente da bateria, assim. Muito. Sentava no meio-fio, vamos ouvir Someday My Prince Will Come? Vamos cantar o solo do Miles? Nossa, muito especial, então. Duvido que você tire esse solo do Miles. Claro que você tira. Então, quer dizer, o neném e muito verdadeiro. Olha, eu não sei ler música, eu não sei como constrói isso, mas uma coisa eu posso te garantir, meu querido. Ouve o Tony Williams, que lá tá tudo certo. Que cara genial. Estimulando essa busca da fantasia no disco, cara. Então, você imagina o que eu ouvi de Miles. A mamãe tinha dia que eu falava, filhinho, dá pra você parar só um pouquinho? Mamãe tá corrigindo uma prova, só um pouquinho. Dá um tempo. Não, bicho, aquela edição especial do Dejonete, eu e Ricardo, a gente ouvia de 7 da manhã a 10 da noite. Eu decorei esses discos todos, a gente ouvia.
né? Chicoria e tal. Mas nesse caso, o Neném, isso foi muito bacana. E me lembro que o primeiro disco ele me deu o... não, o Take Five, não. Do grupo do Dave Brubeck, ele me deu o... sem ser o Time Out, o Time Further Out. Ele, assim, só abrindo um parênteses, então, ele foi o cara que te apresentou o jazz ali, Não, a música instrumental. O Neném é o meu mestre. Neném foi o que falou, isso aqui chama baqueta, a gente segura aqui, esse é o método Gene Krupa, leu a introdução, só deveriam estudar aqueles que, né, não tem aquela que é bonitinho pra caramba. Demais, a música é a ciência que carrega energia através do som, isso é lindo, né, velho? Então o Neném foi o cara que apresentou tudo. Lembrando para todos que estão escutando isso que nós estamos falando de uma época que esse livro do Gene Krupa era ele, não sei se eventualmente chegou do Buddy Rich, mas era assim. Um pouquinho depois. Quando chegou foi notícia em Belo Horizonte. O Quinho tem o livro do Buddy Rich. Todo mundo xerocava. Exatamente. Era o disco, chegou o disco do Maio, chegou o disco não sei o quê. No futuro vai ter uma história interessante na minha audition com o Nico Assunção, muitos anos depois, que tem a ver com essa chegada de disco. É muito bacana essa história. Mas aí, parceirão, era isso. Encontrava. E o que acontecia? O Neném, a gente não tinha aulas regulares como a gente dá aula e como a gente faz aula. Eu via o Neném tocando de segunda a segunda num bar chamado 890. Papai me levava lá, me deixava 8 horas da noite, ou eu ia de ônibus, sentava e ouvia o repertório inteiro, Marilton Borges, João Buxa no baixo, a Irani cantora, que inclusive tem um negócio, um sketch sobre o machismo maravilhoso, que a Irani era a esposa do dono do bar, então ela cantava na mesa. Ele não deixava ela ficar no palco, não. Olha só. Então, isso é uma maravilha, né? Isso tem condição. Isso é o ícone do machismo, velho. Não tem mais que isso. Cara, a mulher cantava. Eu vi isso tudo, isso fez parte da minha vida. Como um filme que a gente assiste hoje em preto e branco. A mulher cantava muito, cantava lindamente, mas o marido não deixava. Vai ficar não, que fica muito exposta, fica aí na mesa. Então era um conjunto, né? Nem na batera, João Buxa, Marilton Borges, quer dizer, olha a sorte que eu dei, cara. Eu tô só tentando imaginar isso. Porque menino, vendo esses caras tocar todo dia, Corrida de Jangada, o repertório era Edu Lobo, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, era o melhor repertório do mundo, para quem ama essa, né? E como que estava construindo sua percepção, tudo isso. Ali, né? Tipo uma coisa... É isso. Muito privilegiada. Todo dia, dali saía, e daqui a pouquinho eu já tive condição de dirigir o carro da minha mãe, eu esperava até de madrugada, pegava o Neném, levava o Neném pra casa dele, aí a gente ia batendo papo, o Neném já cheio de pinga, e poesias. Para aqui, meu querido, para aqui que nós vamos fazer um agora. Aí cantava. É isso, um mundo de fantasia muito diferente de outro mundo, né? E eu fui desenvolvendo isso tudo. Depois, eu e Neném tomamos caminhos diferentes, porque eu muito cedo virei um profissional da música, você sabe disso, né? É isso que rapidinho, só pra eu saber, assim, nesse que você falou, né? Você ficou alguns anos ali, que você só ia pra bateria pra tocar. Isso, quando eu comecei a fazer sub pro Neném. É isso que eu queria entender, que horas que você começou a tocar mesmo? Aí eu já comecei a tocar, muito cedo, mas o interessante é que havia uma proibição de se tocar. Cara, tocar no set, mas não podia. Técnica, tocar com o Renatinho hoje. Eu ia à noite e tocava. Ô mestre, deu a... Era sem treino. O treino era tocar, a sorte é que tinha muita música de noite. Então eu praticamente tocava todo dia, né? Sim. Claro que tinha alguns ensaios, mas não tinha um treinamento como a gente faz hoje. Eu agora vou fazer o sub para o Marcelo Dai na turnê do Samuel Rosa. Eu tô treinando as coisas, eu treino todo dia, eu sento e toco o ska mais rápido, né? Mas nessa época não. Agora, eu acho que os hormônios e a juventude também ajudam nisso. Eu chegava meio ali e eu achava que essa era a realidade já. Okay. Que o baterista só tocava na hora de tocar. Depois isso também foi ficando mais relax. Sim. Porque o Neném tirava o modelo dentro da condição dele de um homem muito pobre. O Neném não tinha batera, o Neném morava num cômodo. Ele tinha uma borrachinha e um par de baqueta. Era tudo muito em volta do que ele sabia que era também, né? Sim. Né? Pra ele funcionava, inclusive, porque ele é um gênio de talento, né? Eu dei sorte, eu dentro da minha mediocridade, eu consegui ir meio imitando. Você imita o gênio, às vezes você acha que é gênio, né? Tem essa vantagem, né? Começa a funcionar, né? Tudo é um exemplo, né, Jean? Que coisa maravilhosa. Interessante. Mas aí me conta mais disso. Então...
Era borrachinha na aula. Borrachinha na aula, o neném muito rígido com quiálteras por aumento, que hoje eu agradeço a Deus eu ter estudado horas e horas de tan, can, gan, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Eu passei muito por 5, 7, 9, 11. O meu desafio, o neném falava, meu querido, metrônomo no 40, meu querido, não tem pressa. Eu preciso que isso vire você. Você tem que ser o 11. O 11, porque o neném, por ser um Ogan Alabê, que você sabe que isso é uma graduação dentro do candomblé de muito alto nível. Não sabia. O neném é um Ogan, eu acho que o neném hoje é o único baterista Ogan vivo no Brasil. Olha só. Que o Lula Nascimento, que tocava com Vitor Assis Brasil, já morreu. O neném é um absurdo. E o neném, 11, 13, 9, 5, 7... Tanto faz, né? Porque todas as cantigas que ele teve que aprender para se graduar, ele é um cara preparado para a mãe de santo mais top que vai fazer, eu não sei. É concerto, imagina. Vai tocar o Rachmaninoff, quem é o percussionista aqui? O neném é o percussionista para esse diálogo com as entidades. Cara, o neném tocando é brincadeira. Gente, ele só nasceu no país errado. Porque é um absurdo a intimidade do neném com timing, não tem compasso para ele, não tem limite. Muito bem, aí o que eu me perdi foi no... Não, é que aí você tava falando desse momento de você, né, que era a bateria, você só via na hora de tocar. Você tava no pad com as aulas com o neném e depois você ia... quiáltera por aumento. Isso. Então praticava muita quiáltera por aumento, muito tempo disso. Aí paradiddles, eu só conheci o paradiddle simples. O papel que ele me deu só tinha o simples. Vai ter uma segunda virada nisso aí, que eu já tocava bateria, que vai ser alguns anos depois, que aí, profissionalmente, eu comecei a substituir o neném. Belo Horizonte tinha Mário Castelo, Neném, eu e Zé Luiz. Eu entrando. Esses eram os bateras que tocavam. Porque tinha, por exemplo, seu tio Ivan. Uhum. Ele tocava o grupo dele. Era um cara de banda, né? Sim. Cara de banda. É. Então, os freelancers era Laércio e tal. O neném, sobrecarregado, começou a sobrar para mim. Tanto é que eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu tinha 17 anos, que eu fui viajar com Balona para fazer uma turnê, porque o neném ia ter que voltar para tocar com a Bethânia. Balona deu um jeito de me colocar lá para eu fazer alguns shows. Nossa, mas muito pouco tempo, né? Depois de você ter começado tempo. ali. Muito pouco com tempo. 15 anos, em 2 anos eu já estava tocando percussão, tocando bateria, mas como eu te disse, eu tocava todo dia. Eu fazia sub pro neném com o Renatinho Mota. E são músicas de um nível de dificuldade muito grande já. Totalmente. Né? Era muito repertório, muito chato. É claro que eu era um batera incompleto também, né? Tinha ainda os problemas de andamento, isso tudo a gente vai descobrindo. Mas, que era uma coisa interessante do neném também. Ele dava muito toque assim. Eu tava tocando, aí chegava o Beléu batera. O Beléu era da minha idade. Nós dois ali era o confere, né? O confere. Os dois faixinha azul, confere. Aí o neném falava assim, quando o Beléu chegar pra te ouvir, concentra na música e na mão direita. Não tem ninguém te ouvindo. Sabe o cara que vai te dando conselho? É um pai musical. Que doideira, sim. Não se influencie. Você tá tocando o seu som. É desrespeito com quem você tá tocando, você querer mostrar pro outro. Fica ligado na mão direita. Eu lembro dele falar isso demais. Liga na mão direita se ela tá boa. Isso é legal demais, né? Muito legal, muito legal. Mas, nossa, então, em 2 anos, mas eu tô pensando aqui, né? Você já igual você falou antes ali, né? Mas acho que eu te falei errado. Eu falei que ano que eu falei? Porque você falou que você começou a ter aula com 79. Em 79 eu tive a primeira aula. A viagem do Balona, 85 eu viajei em 84. Tá. Então, 79 para 84... 5 anos, então. Já deu 5 anos. Mas mesmo assim, né? Você já tá fazendo viagem internacional, Mas é o que eu tô te dizendo, era o lance de que ter pouca gente, eu fui o cara da vez. Em 85, eu fiz a turnê do Marco Antônio Araújo, ué. 60 cidades no Brasil, viajando com Foi a primeira grande turnê, assim. Grande. E essa eu vou te falar que ainda... Eu acho que só com o Milton... Eu vou te falar que eu fiz algo dessa proporção. Magnitude. Porque nós estamos falando de 1985, uma turnê patrocinada pela VASP, uma empresa aérea. A gente viajava com o PA do Murilo. Que loucura. Você consegue imaginar que PA eram as caixas de som do tamanho disso aqui? Sim, era tudo enorme, sim. Viajava com luz, viajava com tudo. Tinha uma pré-produção. Jean, quando nós chegamos em Brasília, ninguém conhecia Marco Antônio Araújo. Música instrumental.
Qual que é a universidade? Montava-se um palco às 11h30 da manhã. Quando abria a porta da universidade, os estudantes, a gente estava tocando na porta. A gente tocava abertura número 2. Para um solo de guitarra, acabou. Hoje nós estaremos, ou amanhã estaremos no Teatro Tal. Era a propaganda do... propaganda, velho. Não tinha internet, não tinha nada. Você mandar fazer um lambe-lambe era uma semana para ficar pronto. Então, o Marco era um gênio do marketing. Foi um sucesso essa turnê. 1985, eu tinha 20 anos de idade. Então você entende que muita responsabilidade. Nossa, demais. Né? Sim, muito privilégio também, né? Muito privilégio. Falando de uma coisa Ivan Correia no fantástica, baixo, sim. Alexandre Araújo, só os tops, né? Eu era um menino perto desses caras, de 20 anos, mas viajando, sendo cobrado, já tinha schedule. Sim, tudo te puxando pra frente, né? Exato. Você tá sempre olhando pro negócio Isso, aqui. para ter uma noção de profissionalismo. Cometi vários erros, que ainda bem que eu cometi lá. Claro. Né? Que você comete com 20 anos mesmo, com 17 mesmo. Não foram graves. Me conta mais dessa turnê especificamente, assim, do como que eram como que era esse schedule mesmo, esse dia a dia, assim. Então, então eu vou começar o Marco, você deve ter ouvido falar que, além de ser um grande músico, ele foi o cara que trouxe, pode ser, ele é um dos que trouxeram a produção musical executiva para o Brasil. Ele tinha um escritório dele no Santo Antônio, ele organizava, pra você ter uma ideia, ensaio, bafo de papuca, R$50 de desconto. Olha. Sabe aquelas coisas assim que eu falo, muito profissional. A primeira Kombi para levar o equipamento, só para o equipamento, ele ajudou o Murilo a comprar. Então foi uma estrutura que o Marco sabia, os ingleses fazem assim. Essa turnê ele fechou com a VASP, apoio aéreo, fechou com a Localiza, apoio terrestre, e fechou com os hotéis. O produtor, o cara que fez a pré-produção disso, que viajou o Brasil inteiro montando a estrutura, porque isso hoje em dia é normal, né? Nós estamos falando da coisa que todo mundo... Exato, o que esse cara está falando? Nós estamos falando de 1985. Era o falecido Vitor Peters, que foi diretor da Rede Globo no Maranhão. Um cara que sabia tudo, um alemãozão, que a frase dele era o seguinte: tá na hora de ir embora, você tá ali discutindo no hotel. Ah, mas eu não bebi essa água, não sei o quê. Paga e não bufa, mete o pé. Coisas que hoje que a gente... né? Um profissionalismo para 1985. Então, ensaiamos com o Marco, nós fizemos, vamos imaginar, 30 ensaios, sendo que os 10 últimos foi no Teatro de Sabará com PA montado. Olha o nível. Então já é muito profissional. PA montado, os últimos... show pronto, né? Já tipo ensaio de show, né? Ensaio de com show, equipe, monitor, luz, a entrada do hold, sabe? A última semana, os 2 últimos ensaios já estava a imprensa, ele convidava o Estado de Minas, convidava não sei quem, convidava o cara que poderia ajudar numa grana. O cara tinha visão. Totalmente. E saímos de viagem, foi um sucesso absoluto. Durante quanto tempo essa turnê, mais ou menos, total? 2 meses a gente ficou na estrada, não vou lembrar. Mais ou menos isso. Uns 2 meses, mas foi muito bacana. O Zé Marcos, pianista, comprou um Kawai para isso. Piano Kawai. Que é isso? Tem um lance que saiu. Inventaram um piano que ele é meio... Eu acho que o Kawai saiu junto com o CP70 ou antes. O Zé Marcos viajava de Kawai, velho. Que ele pesa 200 quilos. Imagina um voo. A gente entrando no voo da VASP. E a gente ganhava um embleminha da VASP, Tour 85. Era um negócio muito bacana, velho. Eu tinha até pouco tempo esse brochezinho. Se perdeu. Fizemos essa turnê, foi muito legal. Isso mudou a minha vida, sabe? Eu imagino. E aí é isso, eu já viajava com a minha Yamaha, que nessa turnê com o Balona, de 84, um ano antes, o Balona apresentou um troço chamado Endorser, que ninguém sabia que era isso. O Balona falou, nós estamos em Nice, nós ficamos 2 meses na Europa, porque eram shows esparçados do Balona fazendo baile e fazendo show. Nós vamos a Paris, porque o Balona era representante dos órgãos, ele participava de campeonatos de órgão, representando a Yamaha pelo mundo inteiro. Ele tinha ganhado no Japão, um campeonato mundial. Isso é muito doido, então, campeonato. Aí ele virou e falou, dia tal nós estamos indo a Paris porque o presidente da Yamaha quer nos receber. Cara, eu era um menino. Vamos lá, neném. Pô, neném animadão, vamos lá conhecer a Yamaha. Pegamos o trem, fomos, não sei se foi de avião, o trem.
E isso ele já, obviamente, patrocinado pela Yamaha, né? Patrocinado pela Yamaha, Ok. só que patrocinado pelo órgão. Quando nós chegamos, não teve ninguém para falar assim, meu irmão, hoje é a sua oportunidade de escolher um instrumento ou o que você quiser e você vai ter que pôr no disco que você tocar, você vai ter que... Ninguém sabia o que era isso. Aí eu sei que estamos lançando essa bateria aqui, 9000 GA, que é uma homenagem ao Steve Gadd. Ah, que legal, tal. Eu queria uma dessa, mas a gente preocupado com grana, eu e o Neném o tempo inteiro. Mesmo que a gente tinha levado um dinheirinho, eu sei que eu peguei a número 4, o Neném pegou a número 5, ou ele pegou a 4, eu peguei a número 5. Pegamos, escolhemos um tripé a mais, um tom-tom, uma caixa. O Balona pegou uma batera 5.000 pro Pingo, juntou aquele monte de coisa, voltamos pra Nice. Passou uma semana, chegou um caminhão com nossas bateras. E o preço? 80 francos. Mas como assim? Teve algum erro? Não, é o preço do transporte. É só o transporte. Mas sim. mesmo ali, eu ainda não tinha entendido que a gente tinha ganhado para usar. Sabe? Que loucura. Era um troço tão pra frente que a gente não sabia. Era um endorser, cara. E com essa batera, eu fiz a primeira turnê do Marco. Aí já era uma Yamaha. Tinha lugar que eu tocava, Pantico, batera, esses caras, acho que eles iam lá ver. O cara tem uma Yamaha, igual do Steve Gadd. E esses caras eram todos jovens. O Pantico, quando eu toquei em Fortaleza, era um garotão talentoso que ia trocar ideia. A gente ia pra praia bater papo. Conheci muita gente, né? Isso foi muito legal. legal. Família Villeroy, Gastão, o Vernet, Rafael Vernet, já achava o som do Marco devagar. É um som meio devagar, né, cara? Lá de Minas eu gosto do Toninho. E você vai sacando isso. Eu percebia que o som do Marco era um som de um estilo diferente dos outros. Claro. Mas assim, eu acho que bobo eu nunca fui nesse aspecto, eu aprofundava naquilo. Eu ouvi o disco, como que o Mário Castelo toca. Eles falavam muito no Deep Purple. Eu ouvi o batera pra tentar fazer as frases, sabe? Que legal. Pra ficar dentro daquilo, ser real naquilo. Então, o tempo inteiro, né? A curiosidade que você tinha e essa vontade, essa coisa com o desafio também te movia, né? Acho isso que te movia. Que é o que me move, né? Cada vez que eu pego um repertório pra qualquer show, Samuel brinca que tudo pra mim é final de Copa do Mundo. Mas é mesmo. Muito bom, é isso aí, Samuel falou. vê tocando em boteco, pô, Linkin, é final de Copa do Mundo, velho. Sempre. É hoje, eu tô tocando batera, tô saudável. Isso aqui, cara, isso aqui é privilégio maior do que ser músico. Pô, numa boa. 100%. Cara, você poder tocar batera é um negócio gostoso demais. Você tá ali focado na condução do rádio. Outro dia eu tava estudando um exercício que você passou. Minha Carolina, cara, você fazia um negócio, não sei se era em 3. Cara, é que Foi misturando, cada hora entra um... Isso. Cara, eu fiquei uma semana, você me salvou numa semana, porque fica aquilo na cabeça. Cara, aquilo é muito legal. Aí paro em casa, corro, dou uma tentadinha. Cara, e você quer um lugar melhor pra você estar na vida do que se ocupar com um troço bacana? Demais. E música, velho, música é legal demais. Que doideira. Então, assim, você passou tudo que era pioneiro ali, você tava meio que dentro desse bonde, né? Acompanhando Olha aquilo que ali, sorte. experienciando aquela parada. Olha né? isso, Que velho. doideira, Nico. Que doideira. Não, na turnê do Marco, o Egberto viajou com a gente, o André Gereissati. O André, eu ia tomar café com o André Gereissati. Eu, um menino, e o André, um cara experiente. Egberto Gismonte ali, velho. Os caras falando de coisas e eu sempre na minha. Foi uma coisa que eu aprendi é ficar em silêncio quando o outro fala. Isso eu aprendi. Eu sou um falador. Se você me pedir pra contar casa e piada, nós vamos ficar aqui até 8 horas da noite. Mas se você for me explicar um negócio... E o André foi meu aluno, ele sabe disso. Isso eu já falei... Cara, o outro falou... Tudo. Lincoln, eu trabalho com Xerox. Ah, é? Como é que é Xerox, velho? Pronto, minha cabeça já abriu. Não, é um tubo, é um tubo de borracha? Ah, quero ouvir tudo, meu irmão. Você é dono de uma experiência que não tem jeito de eu estar lá. Eu não tô no seu corpo. Quando eu te vejo tocando os vídeos, aquela é uma onda. Você tá lá fazendo, você que tava lá tocando com o ego, Kill the Talent, é isso? Kill Talent, sim. E, cara, eu acho isso, então a curiosidade é a atenção no lance. E durante esse período de coisas novas que estavam surgindo, pra mim foi muito bom. Porque era perfeito, eu ouvi o Vitor falar sobre o horário. Meu irmão, tem que chegar de barba feita. Confere o bafo, não vai chegar pra entrevista. Cara, isso você ouve na época certa. Sacou? Sim, você construiu isso aí desse jeito, da melhor forma, né? Experienciando. E você acha que essa coisa dessa dedicação, né? Porque eu acho que isso que o Samuel falou, eu achei sensacional, né? Porque é sempre final de Copa do Mundo, né? Pra você, assim. Então, você acha que isso é uma parada que já andava com você?
Ou isso você foi aprendendo ao longo desse processo? Não, eu acho que é um perfil da minha personalidade. Uma coisa que já estava ali. Uma coisa que eu trato nas minhas terapias e trato nas minhas meditações é o exagero nisso. Ok. Sabe? Compartilha um pouco. Às vezes muito cartesiano não precisa demais. tanto. Isso. Né? Sim. Isso. É uma cobrança louca. Exatamente. Você acha que e até puxar para esse lado, assim, né, da saúde mental, sei lá, você acha que chegou algum momento que isso que foi além, assim, que você notou que ou se é que tem, né, se tinha essa voz ali te cobrando o tempo inteiro, tem que ser melhor, tem que estar buscando, como que era essa conversa Eu mental acho sua? que essa voz, ela não chegou a destoar porque eu tinha espaço para isso. Eu sempre estive num desafio. Então por exemplo, eu vivo isso hoje, né? Eu sempre estou num desafio que vai se tornando mais saudável com o passar do tempo, né? Okay. Papai tem uma frase maravilhosa que muitos amigos aprenderam, que é: nunca ponha seu prestígio à prova. Essa frase, ela é sensacional. Se você não conhecia, ela não vai sair de sua cabeça mais. Então, eu toquei 27 anos com o Milton Nascimento. O Milton é meu compadre, meu querido. A gente se fala pelo telefone. Mas entrei no avião, eu vou encontrar com o meu patrão, o músico genial Milton Nascimento. Sacou, Jean? Totalmente. O Jean é um batera que eu tenho intimidade, a gente bate nas costas, mas o Jean é um batera que, quando ele vai tocar batera, é o cara que eu vou assistir como batera. Sacou? Totalmente. Então, assim, eu sempre fui colocado numa situação onde esse sentimento precisou. Nós todos passamos por apertos emocionais na vida. Qualquer um, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, e isso é a graça da vida. Então, em alguns momentos, a gente busca recursos de falar, mas eu nunca chutei o balde. Tipo assim, velho, esse troço tá me cansando, quer saber? Vou chegar lá. Não. Eu vou escrever, vou chegar lá. Se precisar virar à noite, eu tenho que saber essa música. Esse compasso aqui, eu não vou chegar inseguro com ele, porque isso é ruim pra mim. E é o que eu tento passar pros meus alunos, né? Isso interferiu, Jean, no meu comportamento de agenda. Eu, como profissional, eu brinco que eu sou o oposto do Marco Lobo. Marco Lobo hoje está em Atlanta, depois da manhã ele vai para Taiwan tocar com o trio, não sei o quê. Semana que vem ele vai tocar com o Billy Cobham, não sei onde. É a vida dele e ele vive disso. Aquele magrelo é de uma força mental e física. E eu sou o oposto, Jean. Hoje eu tenho o podcast do Jean, não tem? Tem 3 dias que eu sei que hoje é dia do podcast do Jean. Eu não fiquei decorando coisas, porque eu sei que o estilo aqui, né? Claro, é livre, nós vamos bater papo. Sim. Se tivesse que preparar para alguma coisa, eu ia preparar. Sacou? Se fosse em inglês, eu ia ter que estudar para... Então é isso, é sempre estar preparado. E aí volta lá na defesa pessoal que a gente falou. Não é o assunto. Você vai começar a dirigir sem saber dirigir, velho? Você tem que aprender pelo menos que tem que ligar, que tem que pôr ponto morto. E pra isso é a vida. Muito legal, eu tô, assim, minha cabeça tá... Mas eu ia te perguntar sobre o seu jeito de lidar, porque, obviamente, né, com todas essas coisas que foram acontecendo, né, a parada também foi caindo no seu colo, né? Pelo jeito, você é o cara que tava ali, que foi pegando a gig, porque também era só você que tava meio ali pra cobrir. Isso. Então, isso foi sendo já o seu combustível. É o combustível. Não, isso é o combustível. Era perfeito. Porque eu hoje, com 58 anos, pra fazer um sub... Eu estudo todo dia, velho. E isso continua independentemente do sub, é isso que eu queria... Exatamente, não, o sub mais responsa ainda. Pra mim, aí é que tá, que nós somos movidos pelos nossos conceitos, pelos nossos valores. Pra mim, é mais responsa ainda, Jean. Sacou? Totalmente. Se eu tivesse que fazer um sub pra você, eu já não ia fazer, porque eu não ia dar conta. Porque é difícil demais, é o estilo que eu realmente... Esse aí eu teria que nascer de novo. Porque aí é outro estilo, que já é outro capítulo da nossa conversa, né? Sim. Que tem estilos que realmente a gente tem que saber. Claro. Outra coisa, eu aprendi muito cedo a falar não, eu não sei. Na década de 80, o Arthur Maia se encontrou comigo e falou: cara, você é o Lincoln de Belo Horizonte, não é? Eu falei: sou. Porra, todo mundo fala que você toca pra caralho. Aí o Claudinho vai tocar com eu não sei quem, vou te pôr no Lulu Santos. Falei: irmão, eu não tenho condição de tocar com... Imagina só. É mesmo. Eu era um jovem, eu falei não pro Arthur, porque eu tinha consciência que eu ia me dar mal. Eu não tinha tempo pra estar íntimo com aquela linguagem pop do Claudinho. Ele me viu tocando instrumental, todo mundo me via com Beto Lopes. Quantos anos você tinha nessa época?
Cara, vamos fazer essa conta aí. Isso é depois de Marco Antônio, um pouco antes. A gente estava num Free Jazz, 87. Cara, um período que o Claudinho ia sair. Foi logo quando o Arthur me conheceu. A Nessa, irmã do Juarez, falava muito de mim pra ele. Eu tô pensando nisso porque você ter essa consciência, né? E esse lugar de mas cabeça eu tinha certeza que ali pode até ser que não. Eu parti dentro dos meus parâmetros. Mas você acha que isso, onde que é que isso... Porque tem uma linha muito tênue também, porque daquela coisa de insegurança nossa. Do medo. Que é natural. Porque, por exemplo, quando... Não, mas isso tem que pôr na balança também, porque tem insegurança demais. Só que algumas vezes ela é amiga. Claro, com né? certeza, com certeza. Mas assim, que se eu tô seguro de um lance, você me pede hoje pra substituir um cara no som, eu falo, cara, eu preciso dar uma lembradinha em repertório, mas a minha mão toca aquilo. Como o exemplo que eu te dei. Hoje não tem jeito de eu fazer um sub pra você na pitch. Porque não é decorar uma música, é uma sonoridade, é uma presença, estar muito mais mais do que isso. Do que música é muito mais do que tocar, sim, né? Sim. Então, queridão, é isso. Mas nessa época eu lembro disso e não me arrependi, sabe? Porque dentro da minha ótica do que era o Cláudio Infante, né? Que é até hoje que é um ídolo, né? Cada vez mais. Mas não era um momento pra mim. Eu não tinha intimidade para aquilo, eu não tinha groove para aquilo. E onde que tava... Aí, tô voltando um pouco ali naquela turnê. Você acabou de fazer aquela turnê, que foi a primeira grande turnê que você fez, e a primeira vez que você lidou com essa coisa do profissionalismo também, né? Que foi um grande nível. Tipo, nossa, as coisas são assim, o alto nível é isso e tal. Onde que tava a sua cabeça qual que era o seu drive de play, assim? Tipo assim, você tava olhando para algum estilo específico? Existiam coisas que você falava, nossa, eu queria muito... Steve Gadd. Era isso. Esse era de manhã, o seu... de tarde e de noite. Eu acordava falando, eu vou tocar um dia igual o Guedes. Eu não moro em Belo Horizonte, eu moro em Nova York. Eu estudo como um músico de Nova York. Eu quero tocar no nível do Peter Erskine. Eu quero tocar... Tanto é que o dia que apareceu Dave Weckl, que o Zé Marcos chegou com... Vocês não vão saber o que é isso. Era um disquinho molinho que vinha dentro de uma revista. A revista Keyboard, ou a Modern Drummer... vai lançar o disco, não sei quem. Eles mandavam um acetato mole, que você arrancava e punha pra tocar. Olha, não é um acetato molinho, tipo negócio de radiografia. Ah, tá. Ali eles prensavam uma faixa. O Zé Marcos falou, ouve isso aqui, meu irmão. A gente tinha feito a turnê do Marco Antônio. Ele pôs uma prévia do Electric Band. Eu fiquei louco. Cara, eu fiquei louco. Eu fiquei doente, eu não acreditei naquele som do tom de 8, aquele jeito de tocar. Já era um cara... Cara, esse cara é uma evolução. Era um modernão de tudo aquilo ali, né? Eu vendi meu Fusca, fui embora pra Nova York. Pum! Assisti. É mesmo, isso aconteceu, Isso então. aconteceu, meu Fusquinha branco, batera, a caixa, vendi, fui pra Nova York, 3 dias de Blue Note, primeira fila. No terceiro dia o Patitude falou, mas você tá aqui de novo? 3 dias, caladinho, não conversei com ninguém, não falei nada com ninguém. Olho neles, Ticoria, Devoeco, Patitude, caralho, esse povo toca demais, vai ter uma invasão. A Rússia vai invadir, eu não vou ver esse show. Ansiedade do caralho. Que loucura louco, isso. Né, velho? Você foi lá assistir a parada. Fui lá então. 3 dias e não assisti o 4º dia porque era Réveillon, era com o Michael Brecker, eu não tinha grana. Eu fiquei na casa... Primeiro eu fiquei em New Jersey, na casa do Reinaldo, baixista, o pessoal da banda do Brazilian Energy, lá de Newark. Depois fui para Nova York, fiquei na casa do Ronaldo Salles, irmão do Alexandre Salles, tudo de favor. Eu tava ali pra... Foi a primeira vez que você foi a Nova York? Foi a primeira vez que eu fui a Nova York. Foi a primeira vez que eu fui a Nova York. Que doideira. Aí fiquei amigo dos caras da Samesh. Eu tenho a habilidade do papo, graças a Deus. Eu passo uma confiança, uma simpatia. O cara me deu uma sacola cheia de baqueta. Você vai ser um grande baterista no Brasil um dia, meu irmão, sabe? Fiz amigos, assim, da pizzaria. Isso foi um sonho. Toda vez que eu vou a Nova York, eu vou naqueles lugares. Eu vi agora, Samesh tem mais nada, né, velho? Estão levantando um prédião. É a vida. A vida é isso. Eu li... A minha esposa leu pra mim hoje um texto do Freud, um texto muito bonito, que ele fala que fala? Perdi a expressão, mas da mudança. Ele estava andando com um amigo poeta e o poeta vendo aquelas flores lindas e o poeta se sentia triste por saber que quando o inverno chegasse aquilo ia... Aí ele tá falando sobre a como é que é? Como é que é? Muito... Opa, desculpa, perdão. Sobre isso que tudo passa. Sim.
E ele falando sobre isso. E quando eu vi esse prédio dessa mecha agora, nessa última tour do Bituca, me deu esse lance, falei, cara, as coisas acabam. E acabam mesmo. Sim. Isso Efêmero, né? desde o SAP, desde o Homo SAP, quando nós viramos essa gig aqui, que acha que é alguma coisa, que sabe fazer ferramenta, tudo mudou e vai mudar, não tem jeito. O que o Freud falava, eu só falei isso para citar isso aqui, que mais o entristecia pensar que todas essas obras-primas que a gente vê hoje, que nos emocionam, vão virar pó e que muitas delas vão perder significado para muitos seres humanos. Muita gente vai olhar e falar, cara, o que esses caras estão falando desse troço, dessa mulher aí? Meu cara chama Picasso? Leonardo o quê? Isso é o mais doido, né, velho? John o quê? Bohan? John Bohan, como é que é o lama? O que tem? O cara tá fazendo umas viradas, nem gospel shop esse cara sabia fazer, pô. Sim. Isso é a verdade. A gente não é melhor nem pior, não, porque nós perdemos algo que tem alguém que fala, pô, mas esse baterista não percebeu tal coisa. E é a vida, né? É uma loucura. E aqui, você chegando em Nova York ali, você assistiu isso aí, voltou? Você chegou a aí ficamos... fez aula com alguém? Ou procurou aí tem um negócio bacana demais. Isso também é aquele negócio meio Forrest Gump. O Odimar Souto, que é um cara importantíssimo na minha vida. O Odimar é um batera de Belo Horizonte, ele é de Corinto. Na época ali, eu andando atrás do Neném e tal, o Neném fala, você tem que ver o Odimar tocando Turbulento, você tem que ver baile também, tem que sacar o baile. O baile tem as levadas. O papai é amigo de todo mundo, privilégio. Eu sou um privilegiado. O tempo inteiro era centro das atenções. O Lincoln, filho do Dirceu, manda ele pra lá, manda pra cá, né? Isso tem que ser lembrado. Um passaporte ali. Isso, um passaporte. Todos os vistos. Nossa Senhora, daquele da capa dourada. Aí, o Odimar, viajando com o Odimar, a gente fez uma amizade. Porque tinha uma ideia de eu ser técnico de som, aquelas loucuras do Turbulento, mas eu queria tocar batera. E eu e o Odimar, a gente ficou muito amigo, muito bem. O Odimar foi para os Estados Unidos, virou batera do Brasília Energy, dessa banda de Newark. Anos sem encontrar, essa vez a gente encontrou lá e ele falou comigo, Lincoln, amanhã eu tenho uma aula em Nova York. Esteja em tal lugar, no metrô, que a gente estava em Newark, eu e o papai, que você vai conhecer o Henry Adler. Cara, eu assisti uma aula do professor do Buddy Rich, Henry Adler. O Odimar me botou no metrô. Nessa ida, eu vi duas coisas interessantes, que o Odimar estava sentado, um americanão, falar assim, levanta aí, cucaracha. Eu falei, o que ele falou com você? Ele mandou a barata levantar, que o metrô é dele. Já vi um lance de racismo cabuloso. Xenofobia. E eu vi a primeira vez alguém falar assim, cara, tô pouco adiantado. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, era uma coisa de americano, eu estou pouco adiantado. No Brasil eu tô atrasado. Então tá vendo como é que são coisas que a gente pega o elemento. Isso pra mim ficou. Fomos lá, uma fila de bateras ali na Times Square mesmo. Ele tinha um escritóriozinho lá em cima. Um monte de batera, o Odimar chegamos. Ô, professor, o Lincoln vem como meu amigo do Brasil, você pagava a aula $50 e pagava 30 como ouvinte. Você podia levar um ouvinte. Era o Henry Adler, ele era uma lenda. O baterista, aquele do giro de mão, professor do Buddy Rich. Eu fui lá, sentei, não aprendi nada, porque eu ficava olhando pra ele, mas quer dizer, a aula que eu fiquei como ouvinte, que acabou que ele não me cobrou, foi gentil pra caramba, me desejou boa sorte na sua carreira e tal, e mete o pé, 30 minutos, já entrou o próximo. Aquele esquema que você conhece melhor do que eu, Estados Unidos, não tem conversa. Então foi isso, mas não fiz aula. Eu era muito tímido, um inglês sempre muito limitado e o objetivo era ver o Dave Weckl, conhecer Nova York e deu certo. E aí, isso você acha que foi pra você um divisor de águas ali na busca do play, assim, demais, né? Porque o Dave Weckl é esse cara que trouxe essa parada, né? Ele foi um divisor de águas, assim, né? Que traz essa coisa mais limpa e do fusion. Que é elaborada demais. Então você acha que ele foi um desses caras? Demais. Muito. Ele, o Marraquim, mas ele um ídolo total. Eu usei cabelo mullet por causa do Dave Weckl. Ídolo, né? E o que acontece, Jean, só continuando a sua pergunta, que aí passado isso, alguns anos depois, eu acho que em 88, o Odimar chegou em Belo Horizonte com uma caixa e falou, eu estou estudando no Drums Collective, eu sei que o seu sonho, você sabe dessa história ou não? Não, da história não. Ele me entregou um engradado e falou assim, xeroca tudo, o curso da Drums Collective está completo aí. Se você estudar isso, você vai ter estudado em Nova York. Foi embora...
No outro dia eu deixei na casa dele e isso foi o que mudou a história técnica. Essa metodologia que eu ensino, que o André estudou na Bituca comigo, essa forma é toda baseada Charlie Wilcoxon, sacou? Demais. Que foi o Odimar que me deu isso. E eu posso contar uma história boa pra Por caramba, favor. uma história linda sobre isso? Eu parti do primeiro solo de caixa, que é aquele Rolling Rhythm, que é uma homenagem ao Joey Morello. Ok. Onde ele bota os solos em semicolcheias abertos, os rudimentos, rulo de 11, tudo desdobrado. Então você conta 15, você conta 11. Eu achei aquilo muito bacana, tudo intuitivo, entenda. Eu fui montando uma forma de tocar, eu chamo de catamilho, o aluno aprende a digitação, depois ele aprende a tocar melodia, depois ele bota sistema de pés. O pé esquerdo marca no contra, o bumbo marca no 1. Depois o pé esquerdo marca, o bumbo toca com os acentos. Você vai desenvolvendo dentro de uma mesma peça. O cara, depois de um ano, ele tocou ela 1000 vezes. Aquilo tá dentro do cara, ele tá tocando rulo de 15, 11, 9, sem saber, sem dar nome ao rulo. Né? Porque o importante é tocar o rulo. Muito bem. Num período desse, eu tinha uma salinha no estúdio bemol, lá na Serra. Bemol já tinha passado pra Serra. Passado por 2 lugares. Que, inclusive, o Nenê Batera usou. Tenho a honra de falar que o Nenê ficou sem onde estudar. E durante 2 anos, o Nenê usou esse espaço. De 10 da manhã ao meio-dia. Ele ficou 2 anos. E os funcionários falavam, cara, é o cara mais educado que eu já vi. O Nenê chegava com a garrafinha de água dele, com a toalhinha. Ele estava estudando pedal duplo. Ele estava construindo a linguagem dele de pedal duplo para maracatu e tal. Que e doideira. foi humildemente me pedir isso, que ele morava em BH, morou em BH uma época. Eu não sabia disso. Morou em BH. Legal. Posso usar o seu espaço? Eu falei, Nenê, é seu. Todos os dias. Às vezes eu cruzava com ele, eu chegava, o Nenê estava saindo suadão, aquele jeitão dele indião, cara muito fino. Cara, o Nenê estudou nesse meu espaço. E nesse espaço aconteceu o que eu vou te contar, que eu acho uma história linda. Estudando, aí você sabe, é a nossa época de estudar. Estudava de manhã, Entrou de tarde, cabeça. Isso. Aí chegando, você tem tirando o método Dave Eco, lendo aquelas frases várias e várias vezes, destrinchando. Um dia, eu já tocava esse Rolling Rhythm bem rápido, era uma forma bem americana de tocar, né? Bem marcial. Bumbo acentuando. Alguém me avisou, não tinha celular na época, alguém me avisou que o ônibus, o caminhão da cantora da Bahia, como é que ela chama? Nossa, Daniela Mercury, tinha tido um problema e que o Jorge Brasil, batera, tava sem baqueta. Falei, cara, manda ele passar no bemol, tem um monte de baqueta. Era um sábado de manhã, eu tava ali estudando, acho que eu fui pra encontrar com o cara e fiquei estudando. Na época, tocava lá na rua, assim, de uma luzinha, abri, chegou o Jorge Brasil com um percussionista da Bahia. Nós estamos falando de antes desse movimento de timbalada que esses caras viraram o que viraram. Os dois entraram, tal, eu vi aquela curiosidade, né? Eles tinham menos informação naquela época. E o Jorge, o que você está fazendo? Você está estudando a partitura? Eu vi que o percussionista era um cara muito humilde, muito simples. E ele olhando para a partitura, eu falei, não, cara, isso aqui é um método de um cara, um amigo que me deu. Eu estou estudando já 1 ano e pouco e tal. Tem uma peça muito bacana, quer ouvir? E sentei para tocar o que eu tinha maior intimidade. Botei o clique um pouco mais rápido e pam, bam, 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 bam. Tem aquele lance do Guedes e tal. Quando acabou, os dois ficaram calados assim. E o percussa uma lagriminha. Sério, mano? O cara ficou muito emocionado. Eu vi que ele estava vendo, assim, a chegada de um marciano. Ele falou, cara, que coisa mais linda, irmão. E, cara, ele ficou muito tocado. Falei, legal. bicho, isso aqui é um método. Isso aqui é só estudar. Porque é um método, é uma linguagem. Jorge, você lê, não leio, Lincão. Mas a gente estuda muita caixa erudita. Eu falei, cara, leve isso aqui. Eu tenho um monte de xerox. Eu ainda tinha uma brincadeira que eu tenho até hoje. Hoje não precisa tanto que você consegue comprar. Mas sempre que eu xerocava, isso quando o Léo Pires foi meu aluno, o Limão, eu falava, cara, se você conseguir, manda $1 para a família desse cara aqui, do Jim Chapin, porque nós estamos copiando uma coisa que é deles e tal. Nós nunca conseguimos mandar nada, mas acho que ficava esse respeito ao autor. Claro. Pô, cara, isso tá fazendo a gente tocar batera, tem que chegar pra eles alguma coisa. Então, todos os métodos, eu viajei, eu tenho 10 syncopation, 10 estilo control, porque eu gosto de entrar numa loja e comprar o livro original. Chega pro neto do cara, né? Sim. Alguma coisa. Mas aí, Jean, ficou esse troço, eu dei essa folha pro Jorge Brasil. Eu nunca mais vi Jorge, encontrei, agora nas redes sociais, não sei quem é esse percussionista, que tem milhares de talentosos. Em 2001, a turnê Gil e Milton.
Turnê Gil e Milton, eu gravei o disco. Cara, se estiver ficando muito longo, pode me cortar, Não, hein? de jeito nenhum, por favor. Eu fiz o disco e a turnê, eles falaram, então você fez o disco, o Jorginho faz a batera na turnê. O Milton não. Não. O Lincoln vai. Não, Milton. É porque o Lincoln já gravou o disco. Ele, Arthur e o Gil. Agora o Jorginho faz a turnê. Não. O Jorginho pode ir também. Mas o Lincoln vai. Não, Milton. Não. Se o baterista não vai, o cantor não vai. Bituca. Esse é o Bituca. Não tem jeito de fazer. Cara, não sei se você sabe disso, né? A turnê inteira, 2 bateras no palco, nós tocamos juntos. Não. Que demais. Isso é outra alegria. Cara, eu tive a honra de tocar com o Jorginho Gomes, perto de 50 e poucos shows, 2 bateras no palco. Jorginho Gomes. Cara, imagina você fazer uma turnê com uma pessoa que você admira pra caralho. Dividindo hotel, contando o caso, rindo pra caramba, viajando pelo mundo, o tempo inteiro. No final, a gente tocava quase que tudo junto. Os bumbos juntos. Cara, era muito bacana. No meio da turnê tava Gustavo de Dalva, que é esse gigante hoje, que é um menino da Bahia que cresceu dentro dos movimentos e tal. Um dia eu pego um Rolling Rhythm pra trocar ideia com o Jorginho. Jorginho, olha esse troço aqui, que bacana e tal. Jorginho meio com preguiça e tal. O Gustavo passa e fala, o papel, tu tem um papel? Foi que não, é porque a gente treinava o papel. O papel, todo mundo tinha que tocar o papel na Bahia. Olha. Cara, olha onde que a pedra lançada pelo Odimar, onde chegou. Cara, ele tocava o lance no timbal a milhão. Olha que troço lindo, velho. Que legal, mano. Né? Sensacional. Cara, isso eu acho sensacional. Ele falou com intimidade. Você tem o papel também? É o papel. Eu falei, que papel? Eu falei, cara, olha só, ele tem intimidade com... E era o mesmo Xerox, devia ser o mesmo Xerox com a mão do professor gringo, que ele dava a próxima página, depois o Rolling Rhythm e o andamento, velho. Que lindo isso, cara. Muito legal. Pô, não parece coisa de filme? Sensacional. Isso é sensacional. Eu fiquei curioso de saber como que, né, porque você tá falando que aí você chegou no auge do vamos estudar e enfiar a cara nisso aqui, né, e nessa coisa também, com a coisa do Dave Echo, enfim. Onde que aquela coisa que você acha, né, que essa coisa subliminar que tinha lá no começo da música brasileira, do congado, né, das coisas de Minas, onde que você acha que isso aí foi entrando? Chegou em algum momento você falou, deixa eu resgatar mais isso aqui ou trazer mais? Ou se você acha que isso continuou num lugar meio... Não, continuou naturalmente, nem é num lugar pouco usado, porque eu toquei com Maurício Tizumba, Celso Adolfo e Marcu Ribas. Legal. Artistas que me exigiam a intimidade com essa linguagem. Eu me lembro que com o Celso Adolfo, a primeira vez que eu toquei Coração Brasileiro, que chegou no refrão, eu joguei a minha toalha aquela toalha no surdinho que virou Tambores de Minas, aquilo não foi. Eu joguei a toalha e... Foi muito natural. Tava ali já. Tava ali. Claro que eu devia ter ouvido Robertinho, Neném fazendo isso, mas aquilo já rolou no... Foi espontâneo. Né? E da música brasileira eu fiz muito baile, porque não tem jeito de a gente contar, como você disse, não tem jeito de ser cronológico, mas fiz muito baile com balona, toquei muito puc-ticu-puc-ticu-pu. É uma coisa interessante para nós que somos bateras. O Neném me ensinou que o samba era feio. Feio, como assim? É feio, isso é coisa de baileiro, velho. Isso é coisa de ginástica olímpica. O negócio é pem. O Neném já pensava samba já, mas ele mesmo tocava a milhão. Então eu não desenvolvi essa habilidade. Eu não consigo tocar tuc-tico, eu só toco picado. É claro que quem ouve de longe parece que eu tô tocando direto. Sim. Né? Tá sempre apoiando ali um contratempo. Mas olha como é que é doido, o que é a palavra de um professor, né, velho? Que doideira. Você me conta um pouco do como que chegou no Milton e como que começou essa história sua com o Bituca. A história com o Bituca é o seguinte. O Wilson Lopes, o Wilson, conheceu o Bituca em 92 e ficou amigo do Bituca e compôs com o Milton. No fato dele compor com o Milton, ele entrou para a banda do Milton. E fizeram aquela turnê gigantesca deles do disco...
que toca todo mundo, Herbie Hancock, Jacques DeJohnette. Não sei o nome. Ângelus. Ok. A turnê do Ângelus. A turnê do Ângelus foi a maior turnê direta que o Milton já fez. Eles fizeram Europa, Estados Unidos, Ásia, tudo Turnê mundial. Mundial, e ficaram muito tempo. O que aconteceu? Ao fim de 4 meses, isso o Wilson viajando com eles e botando os sons da gente tocando a edição brasileira. Então o Robertinho ouvia, pô, mas esse batera toca bem, hein? Lincoln, não sei o quê. O Milton ouvia, tinha esse papo ali da nossa banda, né? O Ivan no baixo, o Lincoln, olha só esse lance que o Lincoln fez, que a gente fez uma música em homenagem ao Peter Erskine. A gente fez, não, o Mauro compôs uma música em homenagem ao Peter Erskine, e eu fiz um lance lá que uma hora eu te mostro, que é bacana, que é meio Weather Report, assim. E aí tinha esse papo, o Robertinho pedia pra ouvir dentro do ônibus, então o nome tava ali. Como é que é a construção das paradas, né? Muito doido. O nome tava ali. Eu sei que na turnê Ângelus, eles passaram por Belo Horizonte, claro. E quando acabou o show, eles foram ao Belas Artes, onde tocava Mauro Rodrigues, Ivan Correia, eu, o Wilson estava em turnê, então devia ser um outro guitarrista, o Alberto Continentino estava. Era um lugar de canja. É ali no Cine Belas Artes, né, o antigo DCE. A gente tocava um repertório que a gente tinha intimidade e o pau quebrava. Era quebradeira mesmo, os temas do Hermeto, o tema de não sei o quê. O Milton chegou, o pau quebrando. Eu me lembro que eu chamei o Baster, que era o batera do Lobão e os Ronaldo. Dá uma canja, ele deu uma canja, tocou um blues. E foi uma farra, foi um astral. A Rosa Passos, cantora, tava no dia. Então ficou aquele troço, e isso passou, acabou. Muito tempo depois, no fim dessa turnê grande, o Milton se estressou com a banda, e a banda com, né? Eu acho que aconteceram coisas que ele ficou muito chateado. Me parece que no fim da turnê o Milton pregou uns adesivos de frágil no sobretudo dele e falava, eu sei que eu sou uma mala fica assim. Ele estava sentindo sendo pouco respeitado. Okay. A galera estava muito no business, sacou? Muito grana, e o lance que o Milton é muito puro. O Milton é um garoto que toca violão, que dá risada quando uma pessoa tosse, ele acha graça, é puro. E ele ficou chateado com isso. Eu sei que o Milton falou, cara, parei, não tem banda mais. Ficar quieto na minha. Nessa parada do Milton, o maestro Gil já... Não, aí ele fez um projeto, que não era com a banda dele, que é aquele projeto Amigo, que ele gravou com a orquestra lá de São Paulo, Jazz Sinfônica. Gravaram um disco. E tinha um batera que tocava nessa formação, um baixista e tal, e o Bituca começou ali. Eu sei que o Milton, no segundo show, ele falou, bem bituquiana essa, chama o Luiz Alves pro baixo pra dar uma desorganizada nessa cozinha, por favor. Isso é bom pra caralho. Chama o Luiz pra dar uma desorganizada pra mim. Ele é muito foda, Bituca. E aí chamaram o Luiz e daqui a pouco ia começar, eles iam fazer uma filarmonia com o maestro Gil Jardim. Eles iam montar um grupo de base com o Nivaldo, Hugo Fatoruso, Luiz Alves, e precisavam de um batera. O primeiro nome foi o do Ronaldinho Silva, que é um amor da vida do Milton, um músico gigante, e nessa turnê agora o Ronaldo me contou a verdade, que na época quando me procuraram, falaram, cara, tem 11 nomes de batera, ninguém pode. E eu perguntei, mas e o Ronaldo? Não, o Ronaldo não aceitou uma tabela. Isso é a história que eu tinha. É um direito do cara. Era quarto duplo e uma tabela. Para quem ganhava $4.000 por show, né? Caiu muito. Mas para quem ganhava R$150 em Belo Horizonte, para uma tabela que hoje é 1.800 conto, vamos imaginar. Cara, falou isso muito bem. Hoje o Ronaldo me contou agora nessa turnê, nós somos companheiros de quarto, e ele falou, cara, você sabe qual que é a verdade disso? Eu não quis entrar no lugar do meu pai. Ele me contou que ele não quis entrar no lugar do Robertinho. Aí já são coisas de pai e filho, né? São coisas viscerais que a gente não explica, né? Totalmente. Tem gente que passa uma vida inteira e nunca deu um beijo no rosto do pai. Porque isso, bicho, é fácil pra você, mas, né? Uhum. Então aí... E, cara, agora eu fiquei sabendo disso. Que a gente é muito próximo, eu e o Ronaldinho, sou muito próximo da família dele, das filhas dele, da mulher dele. Me contou isso. Cara, eu sei que caiu esse troço no meu colo. Eu achei até que era como é que chama? Quando um telefonema...
que eu tô te sacaneando. Um telefone sem fio, um trote. Porque me ligou, ó, daqui é da parte do Milton Nascimento, é o maestro Gil Jardim. Essa beleza, conta outra, né? Não, mas eu falei, tá legal. Peraí, eu tava com o Gabriel, filho do Gastão, no colo. O Gabriel tinha feito... Cara, o Gabriel, que hoje é um produtor top de hip hop, o Gabriel nem... E o cara, porque eu não sei o que, eu falei, valeu, velho, tá beleza. Fala aí, quem tá falando aí, caralho? Eu tô ocupado aqui. Fala, não, é porque nós vamos começar, esse é o projeto. Filarmonia Brasileira. Eles vão montar uma pequena filarmônica com um grupo de base estruturado para tocar Milton Nascimento, ia viajar o Brasil e o mundo completando com as filarmônicas, que aí foi quando eu toquei com a Filarmônica de Londres e tal, que tem mais esse peixe. O cara é de sorte demais, né? Eu nunca vi. Bola bate nas costas, entra no gol. O cara tá indo embora, a bola bate dentro do gol. E aí, velho, eu sei que o negócio era sério. O Gil falou, olha, a gente só pode pagar uma tabela. Eu pensando comigo, cara, eu não acredito. Eu ganhei 150 conto em Belo Horizonte. Falei, cara, tá perfeito. Mas tem um problema. A gente estreia no México, dia 7 de junho de 1995, sem ensaio. Então nós estamos sem ensaio, nós estamos te mandando o material. Aí você vê que o cartesiano te salva, né? Totalmente. Só que você vai ver que o cartesiano se fode também, porque chegou uma pasta desse tamanho com parte de tímpano. Ah, tá. Ninguém mandava nada. A sorte, Jean, é que eu conheço as músicas do Milton. Eu ouvi Milton. Mas então, aí não tinha nada, não tinha referência. Nada. Referência, sim. Vai ter Canção da América. Não tinha nada tocado, nada. Não tinha nada. Não tinha play. Não tinha play, ué. Hoje em dia a gente manda tudo pelo WhatsApp, não tinha um WhatsApp. Mas como a realidade do mundo era essa, a angústia é menor do que essa que você está sentindo aí. Porque essa era a nossa vida. Eu morava com o Limão, eu havia me separado, morava Limão, Beto Lopes, Alberto Lopes, eu e o Rai, lá na Palmira. Então, o dia inteiro, a minha atual mulher, que era minha namorada, me ajudando, eu não tinha bateria, que eu tinha vendido a minha Yamaha para construir minha casa. Nós juntamos pedaços de bateria e vamos fazer uma bateria para não sei o que e tal. Acabou que... Aí tem o detalhe do Milton, que nessa lista de 11, leram pro Milton. Ó, fulano não pode, ciclano não pode, não sei quem, não. Chama um amigo do Vilcinho lá em Belo Horizonte. Não, Milton, desculpa, tem que ser um baterista experiente, nós vamos tocar com a Filarmônica. Chama o amigo do Vilcinho lá de Belo Horizonte. Que jeito do Milton. Chama o menino amigo do Vilcinho. Acabou que eles tiveram que engolir. Eu me lembro, chegando no aeroporto, o Clemente Ricardo Tenente, que é aquele produtor fera do Chico, me recebendo. Ei, mineirinho, comprou até mala nova pra tocar com o Milton Nascimento. E eu já sempre cheio de marra, né? Porque no Sindicato dos Marrentos eles falam que eu tô ali na diretoria. Eu pode crer, meu irmão. Eu pensando comigo, agora vocês vão ver. Cara, fui embora, conheci os caras. O voo passou pro São Paulo, a banda base. Todo mundo de cara fechada pra mim, porque tiraram o batera. E eu, boa, gente, beleza e tal. Mas falei, irmão, aqui agora eu não quero nem saber. Que eu vou fazer a minha. Tem que entregar. Não fiz nada pra atrapalhar ninguém, tô na minha. Bicho, voamos, chegamos lá. Luiz Alves, peça pra caramba. Luiz Alves é impagável. Luiz Alves, primeiro ensaio com a orquestra do México. Todo mundo sentado, um teatro, ensaio maestro. A hora considera ele mais grande cantante das Américas, Milton Nascimento. Bituca vai ataca de piano, velho. Os caras esperando o Bituca cantar. Ele não cantava. Bituca não cantava antes de dia de show, não falava. Ficava em silêncio. Era um lance Tinha dele. isso, é mesmo. Não falava. Aí nós começamos a tocar o primeiro lance, o Gil Jardim já tinha feito uma preleção antes. Ó, Lincoln, vai ter música tal, tem essa parte. Aí começou a aparecer parte com forma de música. Eu já conhecia as músicas. Falei, cara, eu não sou bobo. Eu vou ver aqui aonde tem um ataque, aqui eu tiro a mão, aqui eu marco um pratinho. A gente não é bobo. Sim. Né? Não é show de bateria. Cara, me dei bem no primeiro ensaio. E me lembro de um detalhe que o Luiz fumou uma papuca. E ele apagou no meio. Ele tava tocando, só uma preguiça, o Luiz encostado. E o Robertinho são impagáveis, velho. O Luiz encostado assim, os caras lá cheios de introdução, e o Luiz. Falei, cara, esse coroa tá muito relax. Aí já é uma aula desse oposto, desse cartesismo, sabe? Cara, muito tá relax, de boa. muito de boa. De boa. Uma bermudona, bem palitito. Ele ficava pedindo palito. Moleque demais. Eu acho que foi uma das maiores escolas de música pra mim, foi conviver com o Luiz Alves. O Luiz faz uma batera de boca, Jean. Ele conta a história de um baterista que é uma fantasia, que ele fala, não, irmão, que o cara...
Cara, eu falei, Luiz, esse batera não existe, velho. Esse é o melhor batera do mundo. Nenhum batera fazer isso aí. Não, cara, é o Gaúcho, um batera que tinha lá no Rio, meu irmão. São Gonçalo. E não sei quem faz um batuque de um cara, Luiz, é um absurdo. As percussões, ele raspa a mão no baixo. Ele é fora de série, é fora do normal, meu. Luiz Alves. Aí, velho, eu sei que chegou pro ensaio, eu teoricamente me dei bem. Toquei tudo certinho, tirei a mão onde não sabia e já fui pegando o repertório. Eles gravaram esse primeiro dia. Falei, eu já tenho que treinar no hotel, né? Eram 2 dias. Quando fala sem ensaio, é sem pré-ensaio. Tinha que passar com a orquestra. Claro. Sei que eu cheguei no hotel, o Ricardo Clementino me ligou. Lincoln Milton tá te chamando lá na suíte presidencial. Eu peguei o elevador, subi, me lembro como se fosse hoje, que tinha uma girafa dourada dentro. Um negócio grande, um pé direito com a girafa dourada e o Milton lá no fundo, assim. Cara, que cena mais esquisita. Aí eu falei, pô, vamos lá, bater um papo e tal. Aí o Milton de cara fechada. Foi exatamente isso que ele falou. Com esse baterista pra me acompanhar, tem um monte aí. Tem muitos bateristas pra me acompanhar. Eu quero aquele baterista do Vilcinho lá, Belo Horizonte, barzinho. Aí eu já tentando entender o idioma bituquiano, que hoje eu sou formado, mas na época eu tava só... Aí eu falei assim, não, ô Milton, mas lá é jazz, pô, lá é quebradeira. Ah, você me entendeu, tá bom, pode ir embora. Jean, nunca mais em 27 anos o Milton falou de música comigo. Toca um bumbo, toca uma caixa, nunca. O Milton falou, esse dia, você me entendeu. Toca, velho. Para de tocar certinho. É claro que foi uma luta pra mim entender esse... Com certeza, imagina. O que me salvou foi o Robertinho. Eu tinha o Robertinho como norte. O que o Robertinho faria aqui? Então fizemos o show, tem o acontecido, que vai estar no documentário agora, que é a cena que ele mais gosta, que os trombones não tinham... Ninguém tinha ouvido o Milton cantar nesses 2 dias com a orquestra. E era uma orquestra muito... Era uma sinfônica. Tinha 4 trombones. E quando o Milton entrou cantando Ouça Essa Canção, um trombone olhou pro outro e as varas agarraram igual o filme, pastelão. Sério? Eu de vi verdade? essa cena, Fará, engenheiro de som, viu também. Cena de filme, de comédia. O Milton adora essa história. Porque ele lançou aquele vozeirão, velho. Os caras não tinham ouvido a voz do Milton. Primeiro dia tocou piano, segundo dia ele tem violão. Entra aquela voz, ouça essa canção, aquele troço, meio que um assustou. Pode ser até um volume, às vezes, que estava alto. Mas o bacana da história é contar com, né? Contar com tempero. E aí, cara, e foi isso. Primeiro, pode contar mais uma coisa interessante disso aí? Claro, por favor. Aí fiz essa turnê. Essa Filarmonia Brasileira, ela acabou porque não tinha jeito mais, o projeto acabou, não tinha jeito de viajar com músico de orquestra. Eles propuseram Hugo Fatoruso, olha a sorte da minha vida. Eu viajei com Hugo, Nivaldo Ornelas, Luiz Alves e Túlio Mourão, cara. Era o grupo reduzido para tocar com o Milton. E me lembro como se fosse hoje, ao fim desse negócio, o falecido Márcio Ferreira mandou a secretária me ligar que ele tinha que conversar comigo. Acabou o projeto do Milton. Vai voltar à vida normal. Teoricamente, só pra entender, assim, era como se fosse um projeto fechado. Você foi chamado pra fazer aquilo ali e acabou. Eu entendi isso e dentro da minha cabreirice, a frase do meu pai, nunca põe seu prestígio à prova, eu prefiro me pôr nesse lugar do que eu ficar com uma expectativa, de ser mecânico do Ayrton Senna, velho. É melhor a gente ficar na nossa vida real. Me chamou, chegou lá na antiga Quilombo, isso também é verdade. E ele falou assim, eu preciso que você me ajude, eu tô com um problema. Esse Márcio Ferreira era o maior fã que o Robertinho tem, assim como todos nós. Robertinho é um monumento da música da MPB. Né? Ele criou a linguagem mineira de bateria, né? Absolutamente. E ele falou, eu tô com um problema e tal. Aí eu falei, cara, o que esse cara que é o dono da gig, é o patrão do Milton, tá me chamando aqui pra falar? Ele falou, olha esse problema aqui. E pegou um fax, uma folha de fax desse tamanho, que a pergunta era assim... Nascimento, qual é a banda para 96? E estava escrito assim, Lincoln na bateria, o resto vocês escolhem. Nossa. Olha as coisas do Bituca. Ele podia ter respondido. Ele escreveu assim, Lincoln na bateria, o resto vocês escolhem. Esse fax eu tinha que ter ele, velho. Tinha, demais. Uma folha. Que doideira. Olha que doideira. Cara, eu tomei um soco. Primeiro, isso é bem coisa do Milton, né? Você nunca imagina uma cena dessa. Ele porque o Robertinho não pode ficar de fora, porque não sei o quê. Eu falei, cara, mas você tá falando isso comigo? Eu não entendi aquilo.
Falei, você depende do quê? Não, eu preciso que você converse com o Nascimento e que convença que você e o Robertinho fazem essa turnê junto. Falei, pra mim é uma honra. O Robertinho é meu ídolo. Cara, e não deu outra. Tinha uma passagem pra mim. Na sexta-feira eu fui pro Rio de Janeiro, um jantar com o Milton Nascimento. Que falta de graça, velho. Eu e o Bituca na casa do Bituca, o Bituca naquele ânimo todo dele, uma palavra por hora. Porque eu não tinha intimidade, velho. Ele... E aí? O que foi? Eu falei, não, eu te pergunto, porra, velho. Eu numa falta de graça. E aí eu fui desembolando isso, eu não sei o quê. Você acha legal mesmo? Eu falei, eu vou achar legal? Cara, eu sei que você tem que achar legal. Aí eu saquei que era assim que funcionava. Falei, não, Milton, eu acho importantíssimo o Robertinho, tá? E aí o Robertinho entrou como percussionista, a gente dividiu no Tambores de Minas, que aí é o outro projeto, que é outra bola que bateu no ombro e entrou, que é o primeiro Grammy do Milton, que foi o Tambores de Minas, né? Eu só fico chateado porque lá a gravadora, eu acho que não quis me pagar por direito, né? E botou pesquisa. E eu nunca pesquisei nada. Lá tá os tambores. O crédito meu é como pesquisador. Eu não sou pesquisador de tambor. Aqueles tambores, aqueles ritmos, mesmo sendo congos, mesmo sendo ritmos que existem, aqueles arranjos foram criados pelo meu irmão Ricardo e eu, numa fita que o Milton mandou. Chegou um bip na época, era bip. Aí eu fui lá, liguei pro Milton, aquele lance, né, dos tambores, né? Naná falou, né, que os tambores morreram, né? Minas. Você faz isso aí? Você acredita, Jean? Muito Eu falei, Milton, desculpa, é aquele lance que tinha uma ideia do falecido João Boa Morte, que era pegar as crianças mineiras e fazer como um movimento que estava começando na Baía do Olodum. Vamos botar os meninos pra tocar com gado. E eu tinha falado isso pro Milton. Ele, não, mas por enquanto sem criança. É porque o disco, nós vamos fazer um disco. Então, eu entendi. Que era pra... Falei, e como é que vai ser? Vai chegar as músicas aí. Aí não chegava as músicas. O pessoal da Quilombo. O Milton mandou você fazer ritmos de tambor e mandar pra ele no Rio, que ele vai compor em cima dos ritmos de tambor. Sim. Aí eu e Ricardo fomos pro antigo estúdio Quilombo e começamos. Veio um, olhou pro outro. Moça do Congo. Me veio esse nome. Tocamos ali 3 minutos dessa batida de congo, que é um congo, que só tem diferente, que é o tum, sacudum, sacudum, dum, dum, que é a batidinha. Folia de não sei o que. Fiquei criando nomes que não são os títulos. Moça do Congo virou Louva a Deus. Entendi, você criou na hora só pra ter um nome pro track. Diretório. Fizemos outros, isso foi pro Milton. Milton compôs com letra de Fernando Brandt, não sei o que, fomos pro Rio pra gravar com o Russ Titman, ganhador com o Eric Clapton, o cara. Chegamos no estúdio, a Marina Lima, com não sei quem, vamos conhecer. Eu falei, cara, esse cara é o Pelé do lance, né? Todo mundo pau e não sei o quê. E o Russ tinha recebido os meus tambores lá. Eu tinha mandado pra Los Angeles, eles mandaram. Ele já tinha ouvido o som do surdo com toalha em cima, que é o som do nosso congado. Que representa aquilo ali, sim. E chegou lá, meu irmão, eu e o Ricardo estamos montando e tô vendo overall, aquele estúdio AR. No AR. Né? Pé direito alto é o AR, que é o na subida? O AR é um... Aquele na subida, assim, lá no... Não, então acho que não. O AR acho que não. O AR era na Barra, não, acho ali. Não, então não é AR. É aquele estúdio onde foi gravado o Nascimento. Overall, e não tô vendo o microfone nos tambores. A gente não é bobo. Eu cheguei, comentei com o Márcio Gama, que era o engenheiro, ou o Ronaldo Lima. Cara, ele não vai microfonar e tal. O Russ Titman, malandro, já ouviu. Falou, não, eu sei o que você tá falando. Aí eu falei, meu inglês hoje é ruim, imagina na época. Eu falei, desculpe, meu senhor, mas o som do tambor é aquele. O tambor de Minas é aquele. Não, aquele muito abafado, so dry. E não. Falei, cara, esse cara vai se dar mal. Aí começou aquele drom, glom. Bituca chegou e falou, Bituca, dá uma olhadinha aí com o cara, porque o troço tá ficando Olodum. O Milton, Olodum? Galou o olho. Olodum, não. O que tá acontecendo? Eu falei, não, então, cara, mas se você visse a cara desse Rusty, esse cara queria me matar. Eu imaginei que agora, assim, tipo assim... E aí, cara, eu falei, não, pode meter toalha, pode botar os dinâmicos pertinho, é esse o som. Ele conseguiu, não vou tirar o mérito dele, ele conseguiu fazer um meio do caminho que eu entendo a visão do produtor, isso vai tocar no rádio, isso precisa ter um tamanho. Sim.
Sim. Também não Ele tô queria ali... que abraçasse um pouquinho mais, né? Isso. E eu não tô ali pra disputar com o cara. Eu só queria que ficasse o lance pra também não ser uma mentira. Claro, sabe? Meu irmão, gravamos. Robertinho, Ronaldo Silva, eu e Ricardo. Ronaldinho, como é que é? Os dois, 4 tambores. Fizemos assim, 8 dobras. Cara, ficou lindo. Ficou muito bacana. Usei aquele pau de índio do Marco Ribas, que é aquela cabo de vassoura com as... Cara, ficou muito legal. E esse disco deu pé, rendeu o primeiro Grammy cabuloso pro Milton, né? Que foi o World Music. E é isso, a história é essa. Que sensacional, mano. Tipo assim, parece que... igual você tá falando mesmo, as bolas estão caindo e tudo entrando, mano. Tipo, só... muito... Parece roteiro, né? Fica parecendo um roteiro, mas, cara, é a pura verdade. E dessa história toda, só para tentar pontuar, assim, do seu lado, como que foi a sua ideia de preparação para isso, né? Porque eu sei que você tem essa parada que você falou, né? De praticar e de estudar todo dia e tal. Quando vieram essas acho que principalmente antes do primeiro show ali, até lembrando que não tinha para onde você conhecer as músicas, mas não tinha música pra você tocar junto. Como que você lidou com isso? Não, eu lidei com a sorte de conhecer o repertório. Tá, mas eu digo na prática mesmo. Não, assim, você entrava pro estúdio e ia fazer alguma coisa, não tinha nada disso. Entrar pro estúdio estudar já é Nico Assunção. Antes disso, eu tinha um Atari. Eu tinha um samplezinho, eu já tinha como sequenciar músicas no trabalho do Nico Assunção. Okay. Eu ia pro Rio, o Nico mostrava uma levada, eu chegava em Belo Horizonte, programava e tocava, porque ele me deu uma fita com o Maguinho tocando. E o Maguinho era um absurdo. Se é um monstro, que hoje imagina, jovem, Dave Weckl, era um absurdo. Eu falei, cara, eu não vou dar conta de tocar desse jeito. Então eu vinha pra BH, passava uma semana tocando com sequencer. Esse equipamento, inclusive, tá com o Adriano Campagnani. Ele me comprou na época e usa até hoje, um Korgzinho, Atari, não tem jeito. Então isso, estudava em cima da temática. E em cima disso eu desenvolvi, que é a minha forma de estudar até hoje, Jean. Eu tenho um QY70, que foi o Marcelinho Brasil, batera, que me mostrou em Montreux. Falou, Lincão, gravei um disco só com isso. O que é isso, cara? É um sequencer. O SY70, que era um teclado da época, criou o módulo com um tecladinho pequenininho, com 2 oitavas, você faz tudo ali. E o Marcelinho gravou um disco, ele tocando tudo. O disco do Marcelinho, ele toca tudo digital, e ele tocando bateria, e é bom pra caramba, velho. Ele conseguiu, claro que musicalmente é bom pra caramba, eu digo que ele conseguiu tirar um resultado. Então, você ouve uma guitarra ali que você acha que é um pica-pauzinho mesmo. E eu sigo nesse estudo, eu tenho uma forma de recarregar a minha forma de tocar, que é soltar os meus sequências. Eu solto Nothing Personal, bim, 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 baixo sequenciado numa estrutura de blues e toco bateria. Dou um digilindim no fone, toco, tiro o fone, boto na caixa, que eu gosto de ouvir de longe também. Então eu recarrego assim a parte musical. Boto Saudades Aviões da Paner do Milton, que é um 5 esquisito, que em vez de ser ele é 3-2, né? 2-3, tem um 3-2, toco. Então assim, eu recarrego nisso, que é um estudo né, falando, eu sei que você não está perguntando tecnicamente, mas respondendo, que eu acho que cabe como resposta. Eu separo essas duas práticas. Ok. Toco muito com sequencer, que eu vi o Nico fazer muito isso. Eu chegava na casa dele, na Sacopan, e era uma bateria. Você já ouvia do elevador o Nico. Repetia as mesmas frases, sabe? É um hábito, e eu acho que pra gente é um luxo, né, velho? Você poder botar um troço e tocar junto com um som bacana. Demais. Né? E isso é o que você faz até hoje, então. Essa é a sua prática. Ontem eu fiz meia hora de toque simples, que agora eu cismei com toque simples, que eu lembrei que eu nunca estudei toque simples. Estudar toque simples mesmo. Estudava, mas eu nunca peguei o toque simples pra... Então agora eu tô fazendo meia hora. Tinguiriguidim, voque alta, subo ele e volto já rápido. Quando eu digo não estudar, é pensar em velocidade. É isso que eu ia te perguntar sobre velocidade. Né? Claro que eu estudei toque simples. Que alta por aumento era toque simples. Mas pensar em velocidade, em tônus. Porque tem um detalhe, Jean, que é a idade. O jiu-jitsu atrasou muito isso, porque o jiu-jitsu é uma atividade de alta performance. Eu voltei a treinar essa semana. Depois de 3 anos da pandemia, eu não treinei. Tava treininhos esporádicos, viajando, mas treinar todo dia. E eu senti um declínio muito grande físico. Olha só. Sabe? Sim.
Então tenho sentido na batera. Então tô dando um, como é que fala? Dando um sprint, dando uma atenção. Sim, isso. sim. Nessa parte física. Então, por exemplo, estudei ontem e ontem mesmo toquei bastante com o sequência. Agora, tem o estudo de repertório. Né? Por exemplo, esse sub do Samuel, eu tenho uma sistemática, né? A sistemática através repertório toca o dia inteiro. Você vai entrar no meu carro. Parei na porta aqui para atender o telefone, eu tava tocando o repertório. Eu faço isso também. Tô tendo o prazer, inclusive, de tirar as bateras do Marcelo Dai. Você saca esse cara? Não. É um fenômeno. É mesmo? Olha que eu não gasto essa palavra com muita gente, não. Esse cara é fora de série. Eu tô ouvindo um show de 2 horas, você não acha uma colcheia mais ou menos. Você jura que foi tudo editado. É perfeito. Esse cara tem um talento. O Marcelo tá num outro nível, porque ele é um cantor fora do normal, ele é um baixista, ele é um absurdo. Agora, ele toca a batera de uma forma, gente, você vai apaixonar com esse cara tocando batera. Vou procurar saindo aqui. Não, é foda. E é um negão bonito pra caralho, Black Power, papo bom. Canta mesmo, ele canta no nível dos maiores. O cara é fora de série. E como ele vai fazer uma turnê com a Lineker agora, e a agenda do Samuel estava sendo montada, já tinha essa turnê. Aí o Samuel me ligou, pô, Linkin, dá uma moral, substitui, pra mim tá sendo um prazer, né? Vou fazer alguns shows e tô tendo o prazer de tirar nesse nível, né? Imagina eu ter que te fazer um sub e ficar te ouvindo, suas bateras, você tira de um lance que você tem que alcançar. Você tirar a música é uma coisa. Claro. Agora, vai fazer um sub, você tem que chegar pelo menos próximo. A galera não pode se incomodar. Pô, mas esse bumbo do Lincoln, pô, o bumbo do Jean vem na pressão. Você tem que aproximar daquilo. Mas é só abrindo um parênteses, assim, é muito interessante você falar isso, porque não é... Eu não vejo isso... Que eu acho que eventualmente aqui eu queria até trazer um pouco desse paralelo, né? De tudo isso que a gente viveu. Você é da geração um pouco antes da minha. Então, assim, bem antes, não? As duas? Eu tenho 45. Eu tenho 58. Então, vamos pensar que, assim, hoje em dia, né, com todas as coisas, com todas as facilidades que a gente tem, assim, eu acho que a gente foi perdendo um pouco desse... É muito doido você falar sobre isso, sobre a preocupação de trazer não só a música tocada, né? Não é só aquelas notas que você vai reproduzir. Você está falando do conceito da coisa, de como que é a entrega daquilo, som que mas é a responsabilidade do sub. Sim. Aí volta no cartesiano. Sim. De levar a sério. Se eu vou fazer um sub pro Jean, eu não posso ligar eu não posso ligar o foda-se. Não é só tocar as formas das músicas. Não é, exatamente. Tem situação que tem alguns subs que é aquilo, nós vamos fazer ali o baile, fazer um lance. É aquilo, a pessoa espera isso. Mas dentro de uma banda, um lance conceitual, quando eu fiz sub para o Haroldo no Skank, teve gente que acha que é o Haroldo. Eu escrevi tudo, foi muito mais em cima da emergência. Mas ali não cabe Lincoln. Não você está representando Lincoln. uma... Com certeza, sim. Né? Muito legal. Mas onde você estava? Você estava falando do... Ah, não, mas eu que te cortei. Você estava falando sobre a seriedade da entrega. Não, mas porque eu ia falar disso mesmo. O que eu tô achando interessante você trazer esses pontos, né? E que eles não são pontos que são muito falados, assim. Eu acho que na maior parte das vezes, pelo que eu vejo da galera mais nova, tá todo mundo muito se importando com uma coisa mais superficial, assim. É muito mais... Mas você não acha que é de cada um isso, não? Que independente da geração... Um pouco. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa muito superficial que a gente está vivendo mesmo. Porque é tudo muito... O tempo que nós estamos vivendo é tudo muito raso. Tipo assim, toda hora eu recebo no meus... né, tipo, sei lá, eu tô no Instagram postando alguma coisa e tal, e eu recebo, sei lá, escute esse livro em 15 minutos. E eu acho isso tudo uma doideira, assim, porque é a antítese de tudo isso que você contou. É a antítese de aprender, de viver. Porque o aprendizado precisa desse tempo, dessa maturação, né? A maturação da coisa, né? Não adianta ler 10 minutos do Wikipedia do que é aquele negócio e dar uma palestra sobre aquele. Não faz sentido. E tá sendo assim, né? E tá muito sendo assim. Nossa, todo mundo virando doutor em todos os assuntos. E eu que sou um cara eu tenho boa fé. Às vezes uma pessoa começa, eu presto uma atenção, mas vai me dando uma tristeza no meio. Eu começo assim, vamos assim. Mas esse cara sabe menos do que eu, isso que ele tá me explicando. Pois é. Eu que sou um bicão nesse assunto, ele sabe menos do que eu. Exato. E eu queria até aproveitar, então, até já que a gente pegou um pouco dessa tangente, assim, de te perguntar desse lado da educação, né? Porque chegou uma hora que você mesclou isso, né? Você virou um professor também. Quando que foi? Só para eu entender isso
pra gente Pra pontuar. te falar a verdade, eu faço até uma brincadeira. O neném me deu uma aula na segunda-feira, na sexta-feira eu já tinha um aluno lá no São Ok, Bento. O entendi. árabezinho aqui é o seguinte, eu já fazer dinheiro. Eu trabalho desde os 15 anos, sacou? Entendi. Trabalho, tinha esse aluno e tal. Mas eu virei esse professor comprometido, que vamos pegar ali do Léo Pires, do Limão, isso aí, como é que foi? 19 anos, eu não sei. Tá. Novo, mas você já Novo. tinha, mas você já criou, já tinha um embasamento, já sabia do que você estava falando. Primeiro, no começo, eu acreditava naquilo Aham. que o meu mestre me passou, e se você tivesse ido lá, eu ia te mandar ficar corrigindo a posição, depois isso foi evoluindo. Mas era muito isso aqui, a transição do punho para os dedos do dedo, sacou? Era isso, eu ensinava o que eu acreditava, que eu achava que estava certo. Eu repetia. Sim. Mas eu segui. Depois vamos falar que eu criei uma metodologia para mim, uma forma de ensinar. Né? Criei, fica parecendo que eu inventei uma coisa nova. Não, entendi. eu organizei uma metodologia. A partir do que eu tinha aprendido com o neném e com o material que o Dimar me deu, que foi essa metodologia que a gente usou na Bituca, que formou esse monte de batera bacana. Me fala da Bituca, rapidamente, só pra quem não conhece. Bituca é um entender. projeto que parte de Milton Nascimento, por isso que tudo tem o Bituca ali. O Bituca é uma benção, ele é foda. O cara, tudo eu penso, eu fui em Israel, é o Milton que me levou. Aí eu conheci aquele cara, o Milton, é isso. A Bituca é o seguinte, a Marilene Gondim, que era empresária do Milton, me ligou um dia e falou assim, Linquinho, tem um grupo de Barbacena chamado Ponto de Partida, que tá querendo fazer uma homenagem pro Milton. E eu senti uma vibe legal, mas tô com medo de ser roubada. Tô com medo de ser... Você iria, Barbacena, sacar essa galera pra mim? Falei, claro, Mari. Sempre teve essa coisa no Milton, de dividir responsabilidades pro Wilsinho, pra mim, manda pra conhecer a orquestra, treina o pessoal da Mangueira que vai fazer homenagem pro Milton, que é uma forma de você passar a linguagem. A gente fica mais acalado mesmo, né? Vou ensinar a Vera Figueiredo a tocar a música do Milton. Não precisa, a mulher é um monstro. Mas estava ali para poder estar junto. Às vezes tem uma dúvida, que depois, se você quiser, eu te conto um caso da França com irmãos Belmondo, que ilustra bem esse caso. Eu fui a Barbacena, voltando para não perder, fui a Barbacena, ponto de partida e tal, saquei, daqui a pouquinho eles começaram a cantar um lance, velho. Eles já tinham preparado uma pegadinha para mim. Eu tô ali parado e vem chegando uma mulher meio roupa de mendigo, uma criança, uma flor. Cara, eles começaram a cantar, Jean. Aí foi dando um nó na garganta, porque, cara, eu vou começar a chorar aqui. Um troço muito emocionante. Eles cantaram um trem do Milton. Cara, eu fiquei doido. Eles representaram uma parada ali, então, eles me pegaram. Que legal. Eles prepararam um lance, foi lindo. E aí foi lindo, todo mundo abraçou e tal. E a Regina Bertola, que é uma pessoa de mente privilegiada, que é a líder, a fundadora do Ponto de Partida, falou, Lincoln, a gente tem uma ideia que é o seguinte, a gente quer fazer um espetáculo que chama Ser Minas Gerais, o texto é todo em cima de Carlos Drummond de Andrade. Ela me deu uma aula de dramaturgia, mulher fera. A ideia é isso, Milton entra assim, isso acontece assado. Cara, eu fiquei doido, eu lembro que já tinha celular, eu saí, liguei e falei, Marilene, eu tô impressionado com esse povo, é uma coisa linda. Eu fiquei com nó na garganta. Então eu vou pôr pilha no Bituca, vamos fazer sim. Eles já muito organizados na parte estrutural de projetos, eles já tinham apoio de CEMIG, quer dizer, troço que eu tô te chamando, eu preciso do Jean pra fazer não sei o que, mas tá aqui sua grana, é o dobro do cachê que você cobra, hotel tal, você vai amarradão. Pô, e ainda vou fazer um lance bacana, tocar com fulano e ciclano. Foi um troço que o Milton animou. Me lembro que teve uma coisa linda, quando o Milton chegou em Barbacena para o primeiro ensaio, o Milton foi subindo assim, e falou assim, eles me falaram que tinha criança. Esse lugar tá muito silencioso para ter criança. Olha como é que o Milton é outro lance. Quando ele falou isso, começou uma chuva de pétalas de rosas e os meninos cantando, tá chovendo fulô pro Milton. Cara, o Milton ficou doido. Cara, coisa linda. Cara, fizeram a mesma pegadinha comigo, só que muito mais no nível Milton Nascimento. E aí começou essa parceria. Fizemos esse espetáculo Ser Minas Tão Gerais, onde o Milton atua como ator, né? É um roteiro de uma história de uns doidinhos de Barbacena que ouvem falar que ele vem, a voz vai vir aí. E eles estão na estação de trem, aguardando a voz chegar. Que coisa linda. E os doidinhos, ele vem aí, só que o Milton já tá lá. E o Milton não se parece Milton, né? A voz, o Deus, é aquele homem negro, simples, paradinho. E os doidinhos, ele vem aí, o Milton. Ele vem. Você sabe cantar?
Aí o Milton, mais ou menos. Aí o Milton canta. Realmente não tá muito bom, não. Cara, a história é linda. Que legal. Existe o DVD, Ser Minas. E nisso, a Regina, muito inteligente, Linquinho, nós queremos fazer uma escola. Vamos fazer uma escola, mas a ideia da minha escola é o seguinte: nós queremos músicos atuantes. Eu quero que você chegue aqui na segunda-feira contando como é que foi seu show com o Milton, seu show com o Skank, e vocês vão montar a grade curricular. Nós não vamos dar palpite nenhum. Os alunos aqui vão ter aula de dramaturgia, vão ter aula com o método Kodály, que morreu agora, como é que chama? Fodaço lá. Ian Guesch, quer dizer, o Ian dava aula lá. E eu não tive aula com ele, eu convivi 13 anos com aquele coroa, velho. Ficava bicando as aulinhas, monstro. Cara, olha o nível que esses meninos saíam. Você vai em Araçuaí hoje, você encontra o Yuri, baterista. O Yuri hoje virou um político. A Natura fez um projeto com os meninos do Vale, onde ensina a conversar, ensina a proteger as árvores. Tudo projeto ligado à Ponte Partida. Fábrica de árvores, é o marido da Regina que tá lá. Quer dizer, é um negócio que bonito legal. Pra caramba. Esse legal. povo é demais. E aí, velho, só pra eu não me perder, eu sei que ela falou, cada um vai montar a sua grade curricular. Então eu montei o meu curso. Eu cheguei lá, ninguém deu palpite nenhum. Tinha uma audição, o cara chegava, Gladstone, Cirano, esses caras todos que são os top, eu já olhava na cara do cara. Eu criei por minha parte, sem exigência deles, minhas cotas, graças a Deus, ainda nem tinha cota. Eu falo, não, tem que ter tantas meninas, tem que ter tantos meninos desfavorecidos de grana, sacou? Vou dar uma moral, esse cara vai aprender a falar. E primeira aula, tem que fazer barba. Vamos aprender, tem um banheiro pra todo mundo. Vamos todo mundo lá, mas como é que faz xixi quando tem um banheiro que tem menina e que tem menino? Eu não sei, mas a gente faz xixi sentado. Eu aprendi isso no ônibus. Então, aula de tudo, sacou? E todos os tipos. Tem os bateras evangélicos, esses tops aí, igual tem o Baldson. Foi aluno lá. André foi aluno lá. André é o cara que mais dormiu que eu já vi. Dormi em aula. O André dormiu em todas as aulas, velho. E aprendeu. É um fenômeno. E o André, eu falava baixo pra não acordar, pra não incomodar. Olha o tanto que eu sou simpático aí. Então é isso, e a Bituca foi muito bacana. Dei aula há 13 anos, eu só saí da Bituca porque eu precisei voltar à música. Porque eu tinha a segurança do Milton. Minha gig certa, meu dinheirinho certo. Tinha a segurança de um salário na Bituca. O que eu percebi, o que eu falo? A barriguinha na música. Na música não pode dar barriguinha. Você pode ser um homem barrigudo, igual o Peter Erskine, mas não pode dar barriga na batera, não. Falei, cara, eu tenho que voltar. Foi quando o Gladstone, eu passei o bastão pro Gladstone e segui, voltei minha vida de gig, Chico Amaral, que eu amo. Fazer minhas giguinhas, coquetel, domingo, tocar a batera com quem eu curto e admiro, né? Que tem isso também. E é nesse lugar que você tá agora. Me fala da atualidade, assim. Atualidade é isso. A atualidade tem um negócio gravíssimo que é a aposentadoria do Milton, né? Eu não posso ficar aqui pagando de bacana pra você, esse super-homem. Eu tô vivendo um luto gigantesco. Ok. São 27 anos de seleção brasileira. Eu ia perguntar isso. São 27 anos já. 27 anos sabendo que vai viajar. Esse ano eu vou à Europa, depois eu vou aos Estados Unidos. Ano que vem vai ter a Ásia. Não sei o quê. Não, nós vamos fazer um projeto com saxofone. Você sabe como é que é a vida, porque sua vida é isso. E um dia isso acaba. É lindo porque fechou um ciclo. É raríssimo fechar um ciclo na vida. Todo mundo vivo. O Milton aposentou. Agora, por outro lado, é ruim demais. Se ouvir aquela voz afinada, mesmo o Milton sofrendo com o envelhecimento, é o que eu e Vanderly conversamos. O Milton, sem voz, ele canta melhor que o cantor, porque cantar é aquilo. Cada vez, cara, 27 anos, cada vez que o Bituca pegou no violão, Jean, eu não preciso falar isso pra tirar onda. Eu me emocionei de ver, cara, como é que esse cara inventou isso? Ele é um menino de 3 pontas. Ele não sabia que era modalismo, velho. É claro que ele ouviu o Ravel, mas o que é a combinação cognitiva desse cérebro que fez essas cores? O cara vai fazer um cling, com gring. Como é que é isso? Não estudou em escola nenhuma. E eu te falo assim de coração. Todos os shows do Milton não virou gig. Todos. Eu devo ter feito mais de 1.400 shows. São 27 anos. Dei outra sorte. Nunca pus um sub. Já toquei de dedo quebrado, por causa do jiu-jitsu e tal, mas fiz os shows, aprendi muito com isso. Aprendi muito de estrada, turnês longas, né?
aprender a ficar mais calado, concordar mais, até quando não concorda, para a coisa funcionar. Mas a coisa da convivência musical e aquele jeito do Bituca, isso é um troço impagável. É impagável, cara. Aquela intimidade com a música, o cara ser a música. É bizarro. Violão fora do padrão, é tudo fora do padrão, velho. É um trem que você vê. Cara, eu me lembro na Dinamarca, nós conhecemos uns músicos, aquele lance que tem músicos recém-formados nos Estados Unidos que vão tocar em hotéis na Europa, não tem isso? Sim. E esses 3 meninos eram meninos talentosos, mas eram juninhos. Tinham acabado de se formar. E você acredita que eles não conheciam o Milton? Foi uma das coisas mais sensacionais, porque a gente chegou no hotel em Copenhague, eles estavam tocando. E eu e Bituca aproximamos, sentamos na mesinha do lado de fora, ali onde tem o cafezinho no fundo do hotel, e eles tocando uma bossa novinha, aquele lance. E aí a gente sorrindo e tal, o cara veio muito simpático, um menino muito bonitinho e tal. Vocês são músicos? Mas somos. Cara, o Milton ficou numa alegria de responder, parecia um filme, cara, aquele dia, ele fez assim... Yes, we are musician. I am singer. Cara, aquilo foi bonitinho demais. Eu falei, cara, aí, Jean, eles foram ao show no dia seguinte. Esse pianista, ele tava pior que o percussionista. Imagina. Ele não acreditou. Tocou a primeira música, eu vi que ele meio não entendeu, aí entrou não sei quem, entrou Vera Cruz. Cara, ele foi ficando... Ele pegava o celular, eu via ele pesquisando, cara. Ele ficou louco. Porque ele não tinha ficado curioso. Imagina um cara adulto que estudou música, ouviu o Milton Nascimento, Você assistiu Yesterday? O filme? Não. Ah, não, né? Eu não assisti o que o cara... Sim, não tem condição. O cara legal. propõe pro outro, vamos fazer um campeonatinho aqui, um cara vem e tá... Bicho, como assim? O que é isso? E é mais ou menos isso, um cara vê o Milton pela primeira vez, cara. Porque nós crescemos com isso. Seu pai ouvia, seu pai tocava... Cara, imagina você pegar isso do zero. E é isso. Mais uma história. Me fala, até de repente pra gente encerrar, assim, me fala da experiência de fechamento disso, né? Que foi aquele último show que, infelizmente, eu queria muito ter, não consegui, que eu tava tocando no mesmo dia. Ao mesmo tempo, só pra dizer, né? Um pouquinho depois o Skank fez o último show, isso, né? Eu fui. E já tava emocionado com o negócio acontecendo e eu não sabia que o Milton ia cantar. Ninguém sabia, né, velho? Foi muito bacana. Mano, ele aquilo entrou. ali foi tipo assim, foi muito, muito foda, assim. Não vou esquecer nunca na minha vida, porque na hora que mostrou no telão, arrepio de lembrar, só a silhueta dele, eu falei, não tô acreditando nisso. Aí eu olhei pro lado, tá todo mundo chorando, todo cara. Mundo chorando. Eu nunca Tava vi. um flauzinho atrás de mim. Eu nunca vi. Falei, Bituca, eu tinha que ter feito uma fábrica de lenço, velho. Quando eu comecei a tocar com você, eu ia estar milionário hoje. Lenços antes. Hoje aí tem uma coisa que eu queria abrir um parênteses que é muito bacana antes que a gente termine, que foi o fato de você ter tido um projeto que o Milton cantou. Sim. Que foi quando a gente se aproximou mais. Verdade foi demais. Foi bacana aquilo, não foi? Foi, e é muito doido você lembrar disso, que eu tava um tempo atrás... Você e o Augusto, cara, foram ao Rio, eu tava lá, eu dei a sorte que eu tava no Rio, saindo com o Milton, a gente se encontrou. Depois... Foi fundamental, na verdade, porque você foi quase nosso tradutor também, porque você conhece a linguagem. Exatamente, você não sabe se ele não tá gostando, ele tava amarradão, ele tava adorando você. Você foi esse cara pra dar esse ponto pra gente. Você sabe que ele fala até hoje, né? É mesmo? Ele comenta, ele pergunta, e aqueles meninos lá, hein? O rock, são foda, que os meninos são foda. Que legal. Ele adorou. Você legal. me deu um prato de presente, você foi super gentil, não precisava, mas me deu. Tem até hoje. Ele quebrou, virou um de 17 com rebite, mas tá lá. Que massa. Mas essa experiência foi inacreditável, cara. Tá ali, ele tem uma coisa muito doida, né, que é o que você falou, né? Ele não precisa ter voz pra cantar, ele é uma... Tem uma presença que é surreal. E eu lembro que nada daquilo estava combinado, né? Não era uma coisa que tipo, a gente já sabia o que queria fazer. Ninguém sabia nada, porque era uma participação dele para cantar o que viesse na cabeça dele, né? E eu lembro dele, cantou um monte de coisa, fez alguns takes, depois ele pegou o violão e começou a tocar umas coisas. É tipo assim... E para escolher o que é que você vai pôr ali, porque é só coisa incrível e nada... Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que quando eu mostro a música, é tão... peculiar, assim, né? O
o lugar melódico que ele vai, as alternativas, assim, são muito únicas. Assim, é muito doido, cara. É uma opção que a gente não escolheria. Exato, né? mas é tipo isso. E é tudo música, né? Como é que ele vai ali? Não sei, é muito doido. Mas aí eu queria te perguntar disso, como que foi, né? Como que foi esse fechamento pra você, como foi estar ali e, enfim, fechar esse ciclo. Foi muito bacana. Primeiro que foi uma iniciativa do Augusto, filho dele e empresário dele, uma iniciativa que eu mesmo fui contra no começo, porque eu tinha certeza quase absoluta que o Milton não ia conseguir fisicamente. Ah, tá. Mas o Augusto queria fazer a turnê de despedida, porque bem antes ele teve essa ideia, essa é uma ideia do Augusto, que é Última Sessão de Música, que é aquela música que o Milton compôs, que tá lá no Clube da Esquina, que é uma coisa maravilhosa. Que ele consegue reproduzir o lugar do músico ali tocando e as pessoas bebendo. Tanto é que tá isso no disco. Você ouve os copinhos batendo. Sim. E é muito tocante. O momento que o Fox, pianista, toca isso no show é muito emocionante. Porque é um show que vem de porrada pra Lennon e McCartney e de repente parece só Milton que pode ter isso. Cringuing, aquele pianinho, aquele troço. Então o Augusto teve essa descolada. Um dia ele me ligou e falou, cara, nós vamos fazer a Última Sessão de Música. Animado pra caralho. Eu falei, cara, sua ideia é do caralho, mas você combinou com os russos, velho? Que é aquela história do Garrincha, né? Nós vamos jogar pra lá, mandar pra cá. Cara, o Bituca não vai aguentar, cara. O Bituca tá muito fraquinho. Não, mas nós vamos... Cara, e foi incrível. Todo mundo adoeceu. Eu tive pelo menos 2 Covids nas 2 turnês. É mesmo? Inclusive, eu depois fiquei doente no dia do encontro com o batera... Vamos subir o nome, desculpa. O batera do Rolling Stones. Logo depois, eu acho que eu peguei uma Covid aquele dia em Nova York. Claro, vacinado, os sintomas são bem menores. Eu já tinha tomado 4 vacinas. Mas eu senti, sabe? E o Milton não teve nada. O Milton passou perfeito pelas 2. Cara, nós fizemos Europa e Estados Unidos. Foi pedreira. Agora, o show era lindo demais. A forma que as pessoas recebiam o Milton. Última Sessão de Música. Cara, você vê, ó, Romero Lubambo, violonista, e Diane Reeves e Marcos Silva e as esposas e maridos viajaram assim 300 quilômetros de carro pra estar no show. Fulano viajou, sabe? As pessoas, cara, isso é lindo demais. Bonito, é. O povo indo lá pra ver o Bituca, cara, e todo mundo emocionando. E o show ficou muito bonito, um roteiro muito bacana, né? É demais. Então é isso, eu vivi essa emoção, foi lindo nesse momento. Agora é bola pra frente, é um dia de cada vez. Pô, massa demais. Muito obrigado, mano, por ter vindo. Prazer enorme. Sensacional. Registrar que sou seu fã, que eu tenho muito orgulho de você ser um cara de BH, porque eu sou seu fã. Isso, você nos representa numa batera maravilhosa de talento. Você é um artista internacional. Obrigado. Que eu tenho orgulho de te conhecer, assim. Tenho orgulho de conhecer. Você é fera demais. Obrigado. Valeu demais. Muito obrigado. Sensacional. Valeu, querido.